Meus amigos, muito bom dia. Estamos começando pela Guaíba, o Ganhando o Jogo. Hoje, dia 7 do mês de julho. Atropelasse o locutor que estava anunciando o José Aldo Pinheiro? Cheguei a atropelar? Não atropelasse, passasse um caminhão por cima. Uma bela forma de começar o programa. Mas é o cara anunciava José Aldo Pinheiro, aí entrou o Zé Aldo atropelando. É sério, seu Alex? Mas que barbaridade. Tá Vamos começar de... Coloca de novo aí. Olha aí que beleza. O Pfeiffer chama de queimar a largada. Queimasse a largada. Queimei a largada. Atropelasse o locutor padrão da empresa. Eu tava tão ansioso por anunciar o Pfeiffer, preocupado, me disseram, o Pfeiffer já tá conosco, então, que eu acho que eu atropelei na largada. Eu sou um Rubinho Barrichello. Queimou a largada e subiu bandeira, Zé. Fala, padrinho, teu presente tá te aguardando. Bom dia pra vocês. Muito obrigado. Bom, um abração. É o seguinte, deixa eu te dizer, quando o próprio atropela o próprio, é complicado. É que eu olho pro Oliveira e o Oliveira me diz assim, hoje é o programa antes das minhas férias de encerramento e tal. Eu já prometi que eu ia falar pouco, mas na largada já me obriguei a... E eu anuncio, digo 7 de julho hoje, e aí eu me dou conta que faltam 5 dias para eu estar com esse sentimento do Oliveira. De férias. Viajando pra Foz do Iguaçu e tal. Então... De novo? Bueno, o que eu vou te dizer? De novo, Zé? Ô, Pfeiffer, tu que é meu bruxo, não deixa eles fazerem bullying comigo. Me protege, me defende, alemão. E já nos dá uma informação aí. Ô, Zé, mas nesse eu não vou te proteger, não, Zé. De novo, Zé? Aí sei. Não tem jeito. Eu não sei, tem alguma coisa errada comigo, então, porque a Marcinha diz, Aldo, já vai estar na tua conta dia 9, tu dia 12 já não aparece mais. Eu não sei se o Zé Aldo não tem o calendário chinês. O calendário dele é diferente do nosso. Eu tenho duas datas de nascimento, tenho 2 certidões de nascimento. 2 datas de nascimento, 2 períodos de férias por mês, assim vai indo. Um deles é o funcionário fantasma lá do RH. E o técnico do Grêmio? Isso. É o Roger? É o Filipão? É o Renato? Vamos lá, Zé, vamos lá. Aliás, muito boa entrevista do presidente Romildo hoje pela manhã no Agora. Escutei toda a entrevista enquanto estava na fila lá para tomar vacina e prestei muita atenção nos detalhes, Zé. E a entrevista, ela se deu nos detalhes. As informações, elas estavam todas elas nos detalhes. E o detalhe mostra o seguinte: o Grêmio vai anunciar, talvez ainda hoje, Luiz Felipe Scolari como novo técnico. Qual é a situação? Tem um ponto da entrevista onde o presidente diz o seguinte, ele fala, o nome, tudo que for decidido será consenso. Se houver alguma restrição a algum nome, ele é retirado do debate, retirado da discussão, e partimos para uma outra situação. O nome de Renato, que era o nome forte até ontem, o nome de Renato tem restrição. E restrição principalmente naquele que hoje é o homem forte, aquele que é o braço direito do presidente Romildo, aquele que é tido como o responsável por permitir ao Grêmio, ou estar ao lado do presidente Romildo, e permitir ao Grêmio ser um clube superavitário, que é o CEO Carlos Amodeu. Não existe uma boa relação entre Renato e Carlos Amodeu. E a figura do Carlos Amodeu ganhou muito mais importância, ganhou muito mais destaque a partir do momento em que Renato deixou o cargo de técnico do Grêmio. Tanto é que ele, naquela situação, quando cai também o executivo de futebol, aliás, caiu antes, né? O executivo de futebol, o Klaus Câmara, e o Grêmio ficou um período sem um executivo de futebol. O Carlos Amodeu assumiu essa função como executivo, ele que é o CEO do clube, e a partir disso ele passou a transitar com muito mais frequência no CT Luiz Carvalho. Uma volta do Renato obrigaria Carlos Amodeu a sair do dia a dia do CT Luiz Carvalho. E isso é algo que o presidente Romildo não vai fazer nesse momento. Não vai fazer agora esse movimento. E ele não vai tirar aquilo que Carlos Amodeu já tem dentro do clube. Então, por esse motivo, Renato está fora de questão. O presidente Romildo tentou, ao longo do dia de ontem, usando uma expressão que foi utilizada pelo Duda Crefe no domingo pela manhã no Concentração,
tentou construir um ambiente para que Renato voltasse para o Grêmio, até porque esse é um desejo do grupo de jogadores e desejo, inclusive, do próprio presidente Romildo, que ele acabou desconversando na entrevista. Pois bem, dentro do Conselho de Administração, desde domingo à noite, nem no Conselho de Administração, mas pro vice de futebol Marcos Hermann. No domingo à noite, conselheiros influentes conversaram com Marcos Hermann e sugeriram a ele procurar Luiz Felipe Scolari. Filipão tinha 2 propostas de seleções da América do Sul, proposta de clubes de fora do país. E com passagem comprada para Portugal para amanhã, para ir visitar o filho que mora em Portugal, passagem comprada para amanhã. A passagem está cancelada. Filipão não vai mais para Portugal. Ao longo do dia de ontem, várias reuniões ainda aconteceram e o consenso está chegando, o consenso está próximo. Dentro do Conselho de Administração como novo técnico do Grêmio. Como tendência, e aí também tirando mais um detalhezinho do que disse o presidente na entrevista, de que o Luiz Felipe Scolari vai ser anunciado, deixar passar mais muito tempo para definição do novo técnico do Grêmio. E aí vem a questão que ele, hoje à tarde, ele embarca para São Paulo para acompanhar Grêmio e Palmeiras. Filipão, que tinha uma passagem para Portugal amanhã, cancelou a viagem e essa definição ela deve ocorrer ainda até o início da tarde de hoje. É possível que haja essa definição. Tem um detalhe muito importante também. Os clubes de futebol como um todo, eles têm algumas parcerias muito fortes. E o que traz também que Filipão seja um nome forte nesse momento é que o Grêmio hoje tem uma relação muito estreita, muito sólida com o empresário Jorge Machado, que é o empresário do Luiz Felipe Scolari, facilitando também assim as conversas, e com isso esse anúncio pode ocorrer ainda até o início da tarde de hoje. Pois é, e aí o Filipão seria o tal do fato novo que disse Marcos Hermann para o Grenal. E não seria a primeira vez, porque o Filipão, a última passagem que ele teve como técnico do Grêmio, ele também estreou num Grenal, uma vitória do Inter por 2-0 no Beira-Rio. Agora é diferente, é uma outra situação, seria um Grenal na Arena, né, embora sem público, é claro, com o Grêmio numa situação bem complicada de tabela. O presidente Romildo, como disse o Pfeiffer nessa entrevista por agora, hoje cedo, como disse o Pfeiffer, ele deu várias informações ali nos detalhes, nas vírgulas, e é muito interessante fazer análise de discurso e buscar isso. Algumas outras ele deixou claro, mais especialmente na área política, né? Inclusive foi repercutido agora no Redação Manhã, aquela declaração dele de que cogita sim concorrer ao governo do estado, mas que não cogita, não há possibilidade de fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Se for candidato, ele sai do Grêmio, e se ficar no Grêmio, não será candidato. Ele deixou isso muito claro. Se o Grêmio estiver com risco de queda, né? Se o Grêmio tiver caído, ele não sai daí, né? Eu conversei com a Thaline Opitz ontem a esse respeito, tá? Havia uma dúvida se o Estatuto do Grêmio tinha alguma coisa também obrigando o dirigente com cargo a sair do clube. O que a Thaline me explicou na questão eleitoral? O presidente Romildo ele não teria uma necessidade de se licenciar muito tempo antes, porque ele é presidente de uma empresa privada. Isso. No entanto, essa empresa privada ela tem contrato com um órgão público, que é o Banrisul. O Banrisul é patrocinador do Grêmio. E com esse contrato obriga o presidente Romildo a se licenciar do cargo 6 meses antes da eleição, o que significa dizer abril do ano que vem. Isso. Até abril do ano que vem ele tem que deixar o cargo de presidente do Grêmio. Agora, é claro, é óbvio que ele sabe que a situação do Grêmio em campo, se ficar ruim até o final do ano, inviabiliza qualquer projeto desses. Com certeza. Então, por isso que ele age agora para mudar esse cenário e viabilizar sua candidatura no final do ano. E ele deixou isso muito claro quando ele disse o seguinte, que no futebol a impressão que fica é a última. Então, se ele tiver numa temporada ruim como o Grêmio está agora e mantiver esse período ruim até o final do ano, aí ele não vai. Diga, Guti. Risco de queda, situação ruim. O que vocês consideram ruim? Não é nem risco, uma né? Queda. Porque abril do ano que vem vai estar sacramentado já, né? Ruim seria Eu vou mais além, estar rebaixado. Estar rebaixado. Eu vou mais além. O cenário que ele espera não é nem evitar rebaixamento. Ele espera bom resultado
ou chegar nas competições que vêm. Como disse o Oliveira agora, a última impressão é a que vai ficar. É de um time que daqui a pouco chegou ao final do ano brigando tentar por alguma ganhar coisa. a Copa do Brasil. Isso, exato. Ganhar a Copa do Brasil. Ou Sul-Americano, um título inédito. Então tem que sair do atoleiro rápido, pra ontem, ganhar hoje já do Palmeiras. Com certeza. Porque senão pode até escapar, digamos, na última rodada, mas estando nessa luta contra rebaixamento nas últimas rodadas, isso quer dizer que mesmo com uma campanha de Copa do Brasil, estará paralelamente nessa disputa. E aí Brigar não tem até a nem última como... rodada, Guti. Brigar até a última rodada pra não cair é fracasso. Exato. Até porque, Pfeiffer, agora eu vou para a parte esportiva. Isso vai influenciar na tua atenção à Copa do Brasil. Tu não poderás dar atenção à Copa do Brasil se estiver lutando com a corda no pescoço no Campeonato Brasileiro. Então tem que sair para ontem dessa situação no Brasileiro, ainda que fique ali durante todo o Brasileiro oscilando, né, 10º lugar, 11º, até perto do rebaixamento, mas sem essa situação atual, porque a situação atual, ela é a pior possível, com tantas rodadas já disputadas, ainda que no primeiro quarto do Campeonato Brasileiro, o Grêmio não tem vitória, o Grêmio é o lanterna, e ele pega uma sequência, a gente já falou sobre isso, uma sequência complicadíssima, pega Palmeiras hoje, pega o Inter sábado, depois já tem a Sul-Americana para o Grêmio não sofrer, digamos, psicologicamente ou com a imprensa, com pressão na torcida, é colocar um time Z. Porque daí perde com o time Z e assume que não é uma prioridade. Coloca a transição. Exato, porque se coloca time titular, é mais um motivo para pressionar. Não, porque daí dá, coloca titular, não ganha, nossa, a situação fica insustentável. Terrível. Não, e nesse momento, assim, tu não pode colocar um grupo de jogadores numa viagem pro Equador, passar uma semana fora, enquanto o time tá na lanterna do Campeonato Brasileiro. Então, assim, outra coisa dessa entrevista que diz respeito e engloba tudo isso que a gente começou o debate. É natural que o presidente Romildo, ele não possa falar publicamente, como foi a entrevista, tudo aquilo que ele pensa. Seria de uma irresponsabilidade tremenda, e o presidente é inteligente o suficiente para saber que ele não pode chegar no microfone e falar tudo o que acontece nos bastidores. Cabe a nós uma interpretação dos fatos, diferenciar o que é joio e o que é trigo. Por exemplo, quando ele fala que todas as decisões tomadas no Grêmio são decisões de consenso e nunca por maioria, é claro que ele não está falando 100% a verdade. Não existe, num universo de 5, 6, 7, 8, 10 cabeças pensantes, um consenso em assuntos tão complexos de futebol. A demissão do Renato, por exemplo, a saída do Renato, por exemplo, não foi consenso. A saída do Thiago Nunes, pelo que se tem de informação, não foi consenso. O nome de Filipão ou Renato, nada disso é consenso, é tudo uma decisão por maioria. Só que é evidente que o presidente Romildo não pode publicamente dizer não, fui convencido do contrário. Ou não, convenci num 6-5 de reunião no conselho. Ele não pode fazer isso. Então se compreende também um tom mais ameno, digamos assim, do presidente Romildo, hoje de manhã na entrevista concedida aqui ao Agora. Mas eu fiquei com algumas impressões muito claras dessa entrevista. Uma delas é a mesma impressão que o Zé Aldo ficou, que o presidente Romildo concorre ao governo do estado ano que vem, e que para mim o único impeditivo de Romildo Bolzan concorrer ao governo é o Grêmio ser rebaixado. Eu acho que ele não vai abandonar o Grêmio com o Grêmio na segunda divisão. Como eu, talvez de forma otimista, não acho que o Grêmio vai ser rebaixado, eu acho que isso não vai acontecer. Mas de resto a impressão muito clara foi essa. E a segunda questão, quando perguntado sobre o técnico, ele repetiu o Marcos Hermann, disse que tem que ser alguém identificado com o Grêmio, um profundo conhecedor do ambiente do Grêmio, o presidente disse, e disse alguém com estofo para fazer as mudanças necessárias. Aí tá outro detalhe, assim, outra vírgula, mas é muito importante. Alguém com estofo para fazer as mudanças necessárias. Se mudanças são necessárias e só alguém com estofo pode fazê-las, é porque as mudanças são drásticas. Não são mudanças pequenas, não. Não é a mudança de tirar o Wanderson da reserva e colocar na ponta direita. Não é a mudança de dar uma luz alta no Rafinha.
É uma mudança mais forte do que essa. Isso também ficou muito claro, embora nas entrelinhas, nas palavras do presidente Romildo. Cristiano, sabe o que ficou claro também para mim, Zé? E conhecendo o presidente até em outras épocas, quando ele era um pretenso presidente do clube e ainda prefeito lá de Osório, em que ele vivia indo ao Olímpico e, né, voltando de madrugada para Osório, e aí a gente conversava todo mundo sobre isso, sobre a vontade dele de ser presidente. Primeiro essa de que fica claro a situação dele de querer ser governador, todo mundo percebeu. Mas o que fica claro para mim também é que e as pessoas podem negar, mas há um claro cabo de guerra agora esticado entre o grupo e a direção do Grêmio. Isso fica evidente para mim, também conversei com algumas pessoas, e o Filipão simboliza essa esticada na corda por parte da direção gremista ou do presidente, enfim. Mostrar quem manda. O grupo, exato. O grupo não gostaria muito de contar com o Filipão e o Grêmio agora quer deixar claro que quem manda, né, são os dirigentes. E isso tá claro. O resultado disso pode ser daqui a pouco o cabo, né, dar uma afrouxada e os jogadores, bom, vamos lá, a gente tem que ir, vamos com o Filipão mesmo que a gente não quisesse muito. E o resultado pode ser catastrófico, porque a situação já é difícil, já há uma tensão clara nessas ideias. Eu não digo que é uma guerra geral total, não é isso. Mas há essa tensão, isso é claro para mim. E essa tensão parece não ter sido aliviada agora, né? Já que ela não foi aliviada pelos jogadores em relação ao Thiago Nunes, agora ela não está sendo aliviada pelo lado da direção. Que por um lado eu até concordo, quem manda são os dirigentes. Os jogadores têm voz, têm poder, têm importância, mas nesse ponto quem manda são os dirigentes. Eu só não sei se a escolha para fazer essa tensão é a melhor, mas isso está claro para mim. Para mim também. Vocês são os repórteres, eu sou um reles, um simples e humilde, nem tão humilde assim, comentarista. Mas para mim fica muito claro, e conversando com algumas pessoas de dentro do Grêmio, que o Grêmio hoje está dividido nem em dois, Gutierrez. Eu vou ampliar esse parênteses aí. Que não é simplesmente um parênteses curto, daqui a pouco é um parágrafo ou um texto inteiro. O Grêmio está dividido em 3. E o presidente Romildo, que foi extremamente habilidoso e competente nessa sua passagem pelo Grêmio, talvez não para apaziguar, mas para dar uma baixada, uma acalmada no incêndio político do Grêmio, ele vai precisar ser habilidoso agora também para fazer com que todos remem para o mesmo lado. Quais são as 3 divisões que eu vejo no Grêmio? São as 3, eu vou chamar de sedes administrativas, talvez, do Grêmio. O Grêmio da Arena é que é o Grêmio dos engravatados, que é o Grêmio da direção. O Grêmio do CT é outro, que é o Grêmio do grupo de jogadores, o Grêmio do elenco. E o Grêmio de Eldorado é outro, que é o Grêmio da base, o Grêmio que revela jogadores. Para mim, esses 3 grêmios, entre aspas, eles... Estão divorciados? Não, eu não usaria a palavra divorciados, mas eles estão... Em crise conjugal? Eu acho que de birra um com o outro. A birra da base com o profissional vem de tempos, tá? Isso não é nenhuma novidade. A birra do CT com a Arena já vem desde os tempos do Renato. O Renato uma vez deu uma porrada, não literal, uma porrada na declaração, se não me engano até pro próprio Amodeu. Quando ele falava que no Grêmio o treinador treina e CEO cuida das finanças. Era uma coisa assim. Importante isso que tu tá dizendo. Então, a leitura que eu faço é muito clara. Eu acho que dele de ser o treinador treina e o CEO cuida das finanças. Uma coisa Grêmio assim. Da Arena e um Grêmio do CT. Então. E aí, acrescentando, eu acho que há outro Grêmio que é o Grêmio de Eldorado. Eu acho que há 3 Grêmios nesse momento, o que não significa para mim um divórcio, eu não uso esse termo, mas eu acho que é o caso de sentar, de aparar as arestas. Tem uma crise de relacionamento, pelo que eu tô... Eu acho que uma crise de relacionamento que se reflete diretamente numa crise na tabela. O Grêmio é lanterna, gente. Mas o que puxa o Grêmio de Eldorado, o que puxa o Grêmio do CT é o Grêmio da Arena. É o que entra em campo e que ganha jogos. Porque esse produz o superávit, ele valoriza jogadores, ele viabiliza o presidente a concorrer ao governo do estado, ele faz com que os caras tenham aumento, tenham salários em dia, tenham antecipação nas renovações de contrato. Esse é o que faz tudo. Sabe qual é o paradoxo? Tá tomando um partido que eu não vou fazer porque eu acho que não há um que faz tudo. Eu acho que não existe um sem o outro.
Não existe o Grêmio da era vitoriosa sem a base. Não existe a formação da base sem as finanças. Não existe finanças equilibradas sem o Grêmio ganhando em campo. Não existe o Grêmio da era vitoriosa sem a base. Não existe a formação da base sem as finanças. Não existe finanças equilibradas sem o Grêmio ganhando em campo. Eu acho que é um organismo vivo. Você sabe qual é o paradoxo disso tudo que o Oliveira está dizendo? O responsável direto hoje pelo Grêmio de Eldorado é simplesmente o filho do responsável pelo Grêmio da Arena. Isso aí, filho do Romildo. É o filho do presidente Romildo. É ele que é o diretor hoje das categorias de base. E esse é um paradoxo interessante. Mas aí eu acho que não é nem questão paradoxal, Pfeiffer, porque essa questão, Orestes, sabe, para não fugir do assunto, essa questão acho que ela não é propriamente política. Ela é uma questão de ideias. O filho do presidente Romildo, ele estava inclusive no vestiário do Grêmio e frequenta o vestiário do Grêmio. Aquele vídeo do Rafinha com o Diego Souza ali na final do Gauchão, o filho do presidente estava atrás e tal, e não era um infiltrado no vestiário, ele é o representante político da base do Grêmio. Mas eu não falo nem de termos políticos, eu falo em termos de daqui a pouco um ter uma visão tão diferente do outro, que dá a sensação, que pode não ser só sensação e pode não ser simplesmente isso, ou pode ir além, pode ser algo prático, de estar remando para caminhos opostos. Já teve discussão de CT com Arena, já teve discussão claramente, houve durante muito tempo e ainda há incômodo de gente da base em relação ao aproveitamento de jogadores no time de cima. No time de cima há quem acha que a base tem as unhas compridas demais. Na base há quem acha que o time de cima não dá o valor que deveria. Em paralelo a isso, teve as questões administrativas versus grupo principal, que é isso que o Gutierrez está relatando, da direção querer um nome e jogador querer outro, e por aí vai. Diga. Preciso só fazer uma correção, porque eu recebi um alerta de um amigo importante. O Romildo Bolzan Neto é da transição, filho do presidente Romildo, ele é do grupo de transição e se trata já a transição como profissional, já não é mais base. Então preciso fazer essa correção, então eu retiro o que base eu disse. É o Krieger, só né? licença aos senhores. Mas o Pfeiffer, isso aí não muda muito, porque é até pior. É o momento antes, é justamente a gurizada que está prestes a atuar nos profissionais. Talvez seja até pior, dependendo do ponto de vista. Pois é, eu preciso só pedir licença aos senhores, por isso que eu preciso me retirar, sabe como é que é, né? Bom dia, Pfeiffer. Olha o arroz. Olha, chegou. Meu Deus do céu. Hoje eu não botei o arroz ainda. Mas... Posso dizer que quem manda no Grêmio é o Amodeu? Olha, por minha conta e se risco. Não manda, ele tá muito perto disso. Se não manda, ele tá muito perto disso. Eu chamei ele aqui no programa, não sei se tu estava escutando, eu disse que ele é uma figura... Eu estava escutando. Ele é uma figura, braço direito do presidente Romildo, e é quem viabiliza hoje fora de contexto, diga, Ores. E que aconteceu? Fala, Oreste. Bom, enfim, nós tínhamos o Cristiano Silva falando, começando, introduzindo a sua opinião sobre a questão do Amodeu. Não, a minha introdução vocês já deram, eu vim escutando, me atrasei de novo na caixinha esse mês próximo. Deixando o salário na caixinha esse mês próximo. Mas o Amodeu estava claro que não queria o Renato. O Amodeu... E eu conversei com o Gauchinho, empresário do Renato. Olha, eu conversei com o Gauchinho. Não, quem manda no Grêmio é o Amodeu. O Gauchinho me disse isso. Que evidentemente, se botar no ar, não vai confirmar. Essa é a tua fonte. Claro. Essa é uma das. Essa é uma das. Tem gente dentro do Grêmio que pensa a mesma coisa. Ontem eu conversei, ontem à noite, com o presidente e disse, olha... Cláudio Derich pensa a mesma coisa, disse em entrevistas do Amodeu? Fortes. Não, o Derich não quer o Renato também. Não, o Derich fez... Sim. O Derich deu frases fortes na saída do Renato. Ontem eu conversei com o presidente Romildo e coloquei para ele, olha, tem muita gente que pensa dentro do Grêmio, quem manda no Grêmio é o Amodeu. E ele disse, não, é um consenso, é uma... Tudo... O que ele disse aqui. Não tem consenso.
Não teve consenso no nome do Felipão e não teve consenso no nome do Renato. Assim como não teve consenso na saída do Renato. E nem do Thiago Nunes. Mas essa é a teoria da casa consenso. Que falta pão. Todo mundo briga e ninguém tem razão. O Grêmio tá brigando na zona do rebaixamento. Então a turbulência, as discussões, as divergências são naturais nessa hora. Claro, toda divergência é natural, brigando pelo título e brigando pelo rebaixamento. Isso é uma democracia e a democracia no debate. Só que, bem colocado pelo Pfeiffer, se o Renato vem, a Model perde todos os poderes que hoje conquistou no departamento de futebol. A verdade é essa. Não, se Renato volta, o Grêmio vira uma piada nacional. Há quem diga isso dentro do Grêmio. Olha, contratar o Renato é depois de 70 dias. É um dos escândalos recentes do futebol. Tu demitiu o Renato. Coisa, né? Se o Grêmio tá nessa situação, muito por causa do Renato. Com certeza. E aí tu traz o Renato de volta. Tem a informação, que é essa que o Cristiano tá falando, das tensões dos poderes, a gente falou sobre isso, e agora vai a minha opinião sobre isso. Tá muito complicada a situação, né? Porque ou manda o CEO, ou é o Renato, o Grêmio tá correndo em volta do rabo. O Grêmio tá correndo atrás do rabo. Parece que não tem outras opções, não tem outra saída, não tem consenso. O presidente fala em consenso, não há consenso algum, fica evidente isso. Nem entre jogadores, nem o CEO, departamento de futebol, o conselho de administração, eu não vou dizer uma bagunça administrativa, mas uma bagunça de escolhas, de opinião, de diretrizes. O Grêmio parece perdido nesse sentido. Isso é um fato. É fato, concordo contigo. Quer ver uma prova prática disso que tu tá dizendo, Gutierre? Se o Filipão for o novo técnico do Grêmio, e ao que tudo indica será, o Filipão de hoje é o mesmo Filipão de domingo. Ele não perdeu o emprego domingo, ele não baixou o salário domingo. Não, a situação do Filipão hoje é exatamente igual à situação do Filipão domingo. Que era igual à situação do Filipão na quinta, depois do jogo com o Juventude. Na quinta e de segunda e de terça, o Filipão faz 2 meses que a situação dele é a mesma. Então por que hoje, que é quarta-feira, o Filipão pode ser anunciado e segunda-feira, que é pós-derrota, não podia? A bem da verdade, o Filipão era pra estar em São Paulo, no mínimo para assistir o jogo. Eu acho que sim. Como técnico, caiu domingo, segunda, Filipão o técnico, ou Renato, ou Dorival Júnior, ou Cristiano Silva. Conhece bem o Palmeiras, treinou o Palmeiras recentemente, junto com o Paulo Turra, que é o seu auxiliar. É porque teve um isso aí. Debate. Eu acho que é uma coisa, Guti, que o Grêmio acredita e eu não. Eu acho que o Grêmio acredita que o Filipão pode ser o tal do fato novo pro Grenal. Não é. Isso aí pode ser em partes. A verdade foi colocado o nome Renato. Amodeu e Oderich, não sei se mais alguém, acredito que não, porque o Praz tem uma boa relação com o Renato. O Duda tem uma excelente relação com o Renato. E aí, não dá, porque vai perder poder e não sei o que, o Amodeu vai poder perder poder no vestiário, vai dar briga, vai dar rixa. A verdade é uma só, houve um impasse. E aí vem Felipão. Felipão, e é empresário, o Jorge Machado é empresário dele, tem uma estreita relação hoje com o Grêmio, Felipão. Felipão cresceu e esvaziou em 24 horas. E depois cresceu de novo. Teve um convencimento nisso. Claro que teve. Teve um impasse. Não, mas o impasse é aquele que estava perdendo no início e conseguiu convencer. Com argumentos, imagino eu, sólidos e consistentes para reverter um quadro. Muita gente, como tu disse, dizia, contratar o Renato agora é um vexame. Claro que é. Poxa. Os jogadores, alguns ligaram pro Renato, porque não volta. Alguns, não tô dizendo que todos, alguns ligaram. As lideranças. Mas eles foram no quarto do hotel abraçar o Renato. Tá errado também. E aí os caras foram na sala do Thiago Nunes abraçar o Thiago Nunes. Não pode? Não tô dizendo que não pode, eu tô dizendo que eles têm com ele uma relação de apreço. Claro, com o Renato até tem uma relação de apreço. Concordo. Mas ia abraçar na despedida, eles foram se abraçar no Thiago Nunes também. Tu tá que nem o Romildo, tu chegou aqui e a nossa audiência foi lá pra cima. Não faça isso. Não, tô falando sério. O Romildo hoje de manhã, quando entrou aqui, a nossa audiência triplicou.
Puxa, o Romildo, né? Não vem me comparar. O presidente Romildo é infinitamente muito mais importante que eu. Não, mas eu tô falando... Futuro governador do estado, com teu voto, inclusive. Tu disse que vota nele. Não, o que eu disse é o seguinte, algumas ideias dele fecham com o meu perfil de eleitor. Eu não entendo... Disse que não vende Corsã e nem Banrisul. Não entendo por que vender Banrisul se o banco dá lucro. Mas o Eduardo Leite disse a mesma coisa e tá... também tem isso. Mas eu perguntei pra ele. Entre o governador José Ivo, que não dizia nada porque sabia que as finanças eram difíceis e não fazia promessa para não ter que descumprir palavra depois, e o governador Leite, que disse uma coisa e está fazendo outra, e aí ele deu toda uma explicação e tal. Enfim, eu só quero dizer o seguinte, o presidente Romildo, que não quis confirmar, ele é o candidato ao governo do estado, está amarrado com o PDT. Ciro Gomes, que será candidato à presidência, aposta muito neste polo Rio Grande do Sul, com o nome mais forte que tem o partido, que é o Romildo Bolzan, e vai investir pesado em Romildo Bolzan. Isso é claro. Se o Grêmio vai cair, não vai cair, é claro que o Grêmio aposta que não vai cair. Mas caindo ou não caindo, ele será o candidato. Não tem outro nome. Coloquem isso na cabeça. O presidente, evidentemente, que por uma questão até de ética, não quis... Mas ele deixou claro, se eu for candidato, eu sair do Grêmio, o Pfeiffer colocou, tem o patrocínio do Banrisul, não pode, não casa. Tem que sair. A última eleição, o candidato do PDT foi Jairo Jorge, né? Exatamente, Jairo tem Jorge. Que sair. E vou dizer mais, parece que o doutor Adalberto Prestes está fardado para assumir a cadeira, mas é a matrícula mais antiga, não sei se vai ser ele ou o Dudu da Crefe, mas isso também é debatido, cara, amplamente dentro dos corredores da Arena, amplamente. O presidente vai ser candidato. Já deu a tinta e vocês debateram, eu estava escutando. Vocês debateram bem, o barulho da DKV não deixa, mas eu estava escutando, arrumei o rádio. Que não é aquele que o Ivan está recuperando. Não, esse está liquidado. E ele vai ser candidato. Mas olha só, tudo isso que a gente está falando... E eu acho que o bom trabalho que ele fez no Grêmio o credencia para isso. Eu acho que tudo isso que a gente está falando diz respeito ao momento do Grêmio e é jornalístico e correto que a gente abrisse esse debate por aí, não poderia ser diferente. Pô, o presidente veio aqui, o presidente não estava falando com ninguém. Não podia ser diferente. Veio aqui, nos sustentou nesta cadeira aqui. Não podia ser diferente, mas o que me preocupa de toda essa situação é a seguinte: o Grêmio tem um jogo contra o Palmeiras hoje, em São Paulo, com mudança de time, com um técnico interino, com uma semana Grenal, e o clube nesse ambiente tumultuado de incerteza. Não. O Grêmio anunciou em nota que Thiago Gomes seria o técnico para Palmeiras e Grenal. Pode ser que ele vá treinar o Grenal também, o Filipão assista da arquibancada. Mas a pergunta que eu faço é: quem é que manda realmente no Grêmio? Olha, vocês vão lembrar... Todo mundo e ninguém. Vocês vão lembrar. Não é todo mundo. Quando o técnico era o Renato, todo mundo e ninguém. Dizia que todo Renato mundo e ninguém. É uma quedinha de braço entre todos. É todo mundo e ninguém ao mesmo tempo. Mas então. Mas olha, sinceramente, E tá mandando, Ana, o Grêmio tá fazendo então aquilo que preconiza o Cristiano Oliveira e o Carlos Guimarães. Um executivo profissional contratado comandando o clube. Só que isso seria o modelo moderno de gestão. Só que isso tem que ficar definido em um organograma. Isso não pode ser no improviso. Tá bom. Zé, eu concordo contigo, desculpa, Ana, mas por que o Carlos Amodeu, que quer tanto futebol e está lá agora nos corredores do CT Luiz Carvalho, ele não larga a pasta de CEO e vai assumir como executivo de futebol? Que é o Diego Serra. Porque vira vidraça. Porque como CEO, e belo trabalho que ele vem fazendo como CEO. O trabalho dele como CEO é fantástico. O Grêmio é superavitário. Como CEO, tem no contrato que, atingindo metas, também ganha comissão. Isso é o contrato. O contrato é esse, tá certo. Assinado foi e assim será. Mas só que no futebol, o contrato do Thiago Neves, dito pelo Klaus Câmara, quem fez foi o CEO. Olha, 10 jogos titular, aquela coisa toda. Isso foi o Klaus Câmara que falou. Talvez para tirar o dele da reta também, aí, né? Vira vidraça. Futebol, tu vira vidraça. Uma coisa é tu, sabe, nos bastidores, tu ter o poder. O pau pega. O pau pega, outra tu opa. De frente. Vai, mas não. Por quê? Porque, vou dizer outra coisa. Para mim ficou muito estranho. O Grêmio contratou Rafinha. Até então, a maior contratação. Renato contratou Rafinha. O Grêmio contratou Rafinha, não é o Renato que paga, é o Grêmio. Sim, mas com o Grêmio contratou Rafinha e apresentou Rafinha já sem Renato. Quem apresentou Rafinha? Quem saiu posando pra foto? O CEO. Rafinha, até então maior contratação. Sim. Grêmio contrata Thiago Santos.
que a torcida espinafrou. Espinafrou, não queria. Quem apareceu na foto? Marcelo Oliveira. Ô, meu amigo, é diferente. Pra cima de Moá, essa janelinha eu tô há um tempão. O trabalho do Carlos Amodeu como CEO do Grêmio é um trabalho fantástico. Tá? Foi é um trabalho São Paulo. Excelente, é um trabalho maravilhoso, é um trabalho exemplar, o que valoriza a tese, ou pelo menos para mim exemplifica a correção da tese de que o trabalho profissional deve ser colocado acima do trabalho político. Só que o Grêmio há muito tempo precisa de um Carlos Amodeu no futebol. Só que esse cara não é o Amodeu. Ele tentou colocar o primo dele, que era da base lá, se eu não me engano, Eduardo. O Grêmio não considera esse cargo, gente. Ele futebol. Como executivo? Então o organograma tá com problema, né? Exato. O futebol mais assistente. André Zanota foi um dos melhores. Respeito, viu? E tem uma outra situação. Mas mesmo assim, Cristiano, sem tanto poder. Desculpa, André Zanota foi um dos melhores. André Zanota foi um dos melhores que passou e bateu chapa com o Amodeu e saiu. Foi para os Estados Unidos. Pois é. O Grêmio ia contratar. Ia contratar Luiz Wagner Vivian, que já havia trabalhado no Grêmio, hoje está na CBF. Amodeu não queria. Amodeu não queria contratar Luiz Wagner Vivian, que já havia trabalhado no Grêmio, hoje está na CBF. Luiz Wagner Vivian, Amodeu não queria. Então fala então, Gutierrez, dá informação. É isso que eu tô falando. Não, mas é que é só de uma via, entendeu? Mas tudo bem. Eu tô respeitando. Então fala então, Gutierrez, dá informação aí. Não, mas é que é só de uma via, entendeu? Mas tudo bem. Tô respeitando, por favor. Eu tava falando justamente sobre esse cargo. Esse cargo aí teve vários, inclusive cotados, e quem esteve no cargo. E eles não tiveram poder em nenhum momento. Alguns davam entrevista, o Zanota apareceu um pouquinho mais, o Klaus Câmara muito menos. Nem os vice de futebol tiveram esse poder. Agora está cada vez mais evidente que há um poder de alguém que a gente não sabe. Eu estou sendo irônico agora. Óbvio que a gente sabe. Parece ser o CEO, que tem suas competências da arena do CT para fora e quer ter essa ingerência no CT para dentro. Quando é o CT, aí ele aparece só quando é coisa boa. Quando é ruim, não. Tem que estabelecer, ou ele sai desse cargo de CEO e vai como executivo do futebol. Até pra gente não ser injusto com ele, viu? Porque daqui a pouco ele não se defende, ele não aparece, a gente tem informações e ele segue fazendo isso. Quando o Grêmio, o André Zanota saiu, ia contratar Luiz Wagner Vivian, Amodeu não queria. E foi contra e tirou da cartola Klaus Câmara. Klaus Câmara, então, indicação do Carlos Amodeu, se reportava o Amodeu e tal, e ali ele sentiu, dentro do Grêmio, Klaus Câmara, o racha entre Renato e Amodeu. Sabe o que fez Klaus Câmara? Se bandeou pro lado do Renato. Certo? Tomou partido. Não, ele viu, do Mário Rochedo eu sou Marisco, eu vou pro Mário, eu vou pro Rochedo. E ele foi pro lado do Renato. Não preciso dizer que não durou muito depois, né? Tanto que saiu. Mas, guris, assim, ó, eu que precisava ouvir a Ana, ela tentou falar e não conseguiu, mas depois queria dar uma opinião sobre essas nossas opiniões, dentro da ideia de contraditório. Eu só quero dizer que quando eu tive esse pequeno embate com o Gutierrez, eu saí rapidamente para botar o copo do café no lixo, né? Porque eu me desesperei contigo, viu, Gutierrez? Não, senão os caras da live já vão fazer fuxico. Eu botei ali e voltei correndo. A gente sabe que tu tem medo do Guti, o Guti é um cara bravo. O Guti é meu parceiro. Não. Pelo amor de Deus. O Cristiano sabe que comigo Guti é um cara perigoso, cara. Ele corta Você sabe disso, né? Eu não vou exigir reconhecimento. Você sabe que eu respeito todo mundo pra falar. Às vezes eu dou uma atrapalhada pelo delay. Esse é o nosso jeitão, né, Guti? O público já tá acostumado. Só quem não deixa os outros falar no programa é o Zé Aldo. Tirando o Zé Aldo, o Guti eu tenho medo do Guti. Exato. Tem o cabelo muito na régua, então não dá pra... A Ana, por exemplo, tá 20 minutos querendo falar, o Zé Aldo não deixa. E o Oreste também não conseguiu falar já. O Oreste é o grupo interno. O Oreste eu tô monitorando, ele tá fora. Tá fora. Aninha, eu tô monitorando aí. Vamos lá. Eu acho que, claro, eu escutei a entrevista, né, de Romildo Bolzan Júnior agora pela manhã e acho que essa divisão até de interesses, e digo foco, sim, porque
a gente vem estranhando algumas reações que ele vem tomando e algumas escolhas que ele vem tomando ao longo desse momento um pouco conturbado do Grêmio, desde a saída do Renato, que ele via, assim, uma pessoa que tinha amizade, confiança e sabia que era um ídolo do clube. Então, acho que ele colocava essa responsabilidade de gestão em cima do Renato porque tinha essa relação próxima e confiava. Quando sai esse eixo, né, que vamos dizer assim, é o equilíbrio, o balizador, eu vejo, do Romildo, parece que ele não sabe muito bem o que fazer, a quem escutar, como se manifestar. Como presidente, eu admiro muito as políticas, as decisões, ele mesmo disse, né, a minha relação é enorme de tanto tempo com o Grêmio, e claro, pelo futebol ser resultadista, a gente vive nessa época em que ele é muito criticado, as pessoas começam pela primeira vez, eu vejo aí numa relação de 6, quase 7 anos com o Grêmio, as pessoas pedindo que ele saísse do comando, mas em algumas respostas até, que vocês foram bastante, né, eu falo assim, felizes em impressionar, ele disse que pode concorrer, é um homem político e já colocou algumas bandeiras que pode defender nessa possível candidatura. Eu acho que colocar nesse momento essa decisão que a gente sabe que acontece bastante antes, né, do pleito, da corrida, de cogitar candidatos internamente dentro dos partidos, essas figuras são procuradas, já existe a negociação até de coligações políticas que são feitas, isso começa muito antes da eleição, da gente conhecer os candidatos, a gente já fala bastante tempo do Romildo como governador e ele também sabe que o resultado como presidente do Grêmio agora vai influenciar nas eleições para a gente ver a importância do futebol dentro do nosso estado. Eu acho que talvez ele já esteja um pouco preocupado com essas situações e deixando um pouco esse controle sair das suas mãos dentro do Grêmio, porque a gente já vê essas discussões pensando também nas possíveis eleições, né, que vai ter do Grêmio, dessa disputa que acontece, todo mundo já está pensando no futuro e não no agora, no que aconteceu. Até o Bruno lá no Twitter, eu fui procurar, um dos nossos ouvintes que participou aqui ativamente do debate, sempre manda e participa e tudo mais, ele me marcou num tweet dizendo que o Renato também, durante muito tempo, e concordo com ele agora, depois de pensar nisso, foi uma vidraça. O Renato, em muitos momentos, ele batia no peito e falava que essa hierarquia era ele que coordenava, mas ele saindo, algumas coisas continuam iguais. Quando a gente vê a saída dessa figura, se ela era o grande problema, como é que essas relações ainda têm essas perturbações, essa falta de hierarquia? Eu concordo com o Guti quando ele diz que esse papel, né, o de executivo, não tinha muito sentido, porque não tem. Quando a gente vai para o embate direto com figuras como o CEO, o que acontece? Ele perde, ele sai, ele é colocado, ele é escanteado. Então, quem é que vai querer assumir sabendo que numa briga direta, se não disser o amém para as decisões de alguém vai estar fora? Eu acho que é difícil. E é justamente o que o Oliveira a gente falava. Se não tem a responsabilidade, o contrato, a ideia de profissionalização, quando a gente leva as vaidades e as vaidades ganham, nenhum profissional quer se envolver. Ninguém, não digo sério, mas ninguém que pensa numa carreira a longo prazo quer se envolver nessas relações que são mais de vaidades e eu tenho mais poder do que a minha decisão é mais inteligente que a tua. Eu acho que esses problemas, e acho que cada vez mais o Renato batia pelo poder de ídolo no peito, dentro dessas hierarquias e dentro dessas vaidades, porque ele tinha, né, a gente fala, não, ele é vaidoso, ele tem tudo isso, ele pode, e eu acho que isso era muito mais, eu acho que o Renato era a ponta do iceberg, acho que o iceberg agora a gente está afundando cada vez mais para ver até onde vai, né, os perigos dessas relações no Grêmio. Aldo, Orestes. É o seguinte, ó, dentro dessa discussão que vocês estão tendo aí, eu cheguei à seguinte conclusão, ó. O Guti falou uma coisa certa, tem gente puxando a corda de um lado, tem gente puxando a corda do outro. Todo mundo, não há uma unanimidade. A posição do Grêmio na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, ela embaixo é o último colocado. E há essa briga, essa divergência entre diretores e etc e tal, os jogadores querem isso, os dirigentes querem isso. Isso aí não vai refletir no campo do gramado, por exemplo, hoje tem um jogo, domingo tem o Clássico Grenal, isso aí não vai vai refletir, não vai fazer com que o Grêmio não tenha a possibilidade de um resultado positivo, não vai complicar a situação dos jogadores no gramado e do próprio treinador que está hoje aí, o interino. Eu acho que é complicado. Olha, se não há unanimidade, se não há um conjunto, todo mundo pegando no mesmo lado, eu acho que o pessoal está pensando lá na frente e não está pensando, como disse a Ana, no jogo de hoje, no jogo do Clássico Grenal de domingo e na sequência do Grêmio. Eu acho que é interessante a manifestação do Orestes, porque se as lideranças ligaram para o Renato, porque não queriam Felipão. E o Grêmio anuncia Felipão. Exato, é essa a tensão, Cristiano. Será que Felipão não dá? É uma ordem.
É uma jogada. Será que não vai dar uma brochada nos jogadores hoje diante do Palmeiras? Poxa vida, olha aí. Mas eu quero também, senta lá, quem manda aqui sou eu. Exatamente, eu quero acreditar no profissionalismo dos atletas, porque se cair, eles que caem. Mas eu vou te dizer um negócio. Essa respingada, esse chuvisco que tem caído por rede social na vida particular dos dirigentes, esse chuvisco também respinga na vida dos jogadores. Eles são seres humanos, eles moram em condomínios, eles moram em casa, eles levam filhos no colégio. Essa pressão também está chegando neles. Eles não têm mais espaço para corpo mole. Não tem mais espaço para boicote. Mas aí entra profissionalismo, Zé. Aí é aquela figura que eu fiz ontem. Se eu sou jogador e tem duas possibilidades de técnico, o Cristiano Silva e o Zé Aldo. Eu quero o Zé Aldo. E aí a direção vai lá e anuncia Cristiano Silva. Se eu fizer corpo mole porque não foi o que eu queria, tá faltando profissionalismo em mim, no jogador. Eu acho que o jogador tem todo o direito, o grupo de jogadores tem todo o direito de preferir A ou B. Eu prefiro o Renato, tá bem, todo direito. Eu prefiro o Guto Ferreira, não tem problema, todo direito. Agora, se o técnico não for nenhum deles, for o Pedro Bó, se for o Zé Mário, se for o Filipão, se for o Lisca, se for o diabo que carrega, não importa, tem que ser profissional, baixar as orelhinhas, colocar o rabo entre as pernas e jogar. É isso que eu exijo do grupo de jogadores do Grêmio, profissionalismo. Mas eu queria o Renato, não interessa, não é o Renato, vai jogar. Temos mais 4, Rock, daí nós ajustamos o tempo fechado, tá? Levamos até 5 pro meio-dia, tá, seu Alex? Era pra ter feito 15 pro meio-dia, nós estamos tocando aqui. O que eu queria dizer assim, porque do modo como Tu perguntou pra ele, pro presidente Romildo, sobre os jogadores mandarem no vestiário? Tu fez essa questão, não? Eu perguntei várias coisas e eu estava avançando na pergunta e o presidente está me apertando, Zé Aldo. Eu digo, não, presidente. Mas era só pergunta ao presidente. Os jogadores mandam no vestiário? Eu perguntei se havia conflito em relação a Renato ou Filipão. Se havia rejeição. E ele deu as explicações dele. E do show, eu não ouvi, desculpa. Não é porque a ideia fundamental é quando ele aceitou o convite. É que ele viesse falar sobre a candidatura dele ao governo do estado. Quando ele aceitou o convite, o Grêmio não era lanterna, eu acho. E nem tinha trocado o técnico. Mas ele respondeu as perguntas de futebol. Ele respondeu as perguntas de futebol também. Por exemplo, se ele tivesse vindo no ganhando... ele respondeu que não tem atrito com o Filipão. Sim. Não, se ele falou a verdade ou não é uma outra, mas ele respondeu. Ele, por exemplo, disse que todas as decisões são em consenso, o que eu sei que não é verdade. Agora, eu entendo que ele não possa chegar no microfone e falar 100% a verdade. Eu também entendo isso. Eu gostaria. Eu adoraria, mas não pode. Eu acho que, apesar do Geison Lisboa fazer campanha que os dirigentes não podem mais falar, eu sou completamente contrário. Tem que falar todo mundo. Eu acho que a gente dá valor demais para gente político. Presidente não, presidente diferente. Eu entendi aquela resposta, viu, Cristiano? Eu entendi aquela resposta dele quando eu saí e fui tomar café. Eu acho que era uma resposta menos pro Zé Aldo, menos para nós e mais porque... Quer dizer que a digestão te ajudou a compreender. Não, eu comecei... Eu quero entender. Eu comecei a ler um jornal... Fica essa impressão, Zé. Eu comecei a ler um jornal e vi um colunista que dizia que ele tem bronca com o Filipão. E eu entendi que ele quis dar uma resposta para a opinião pública. Mas isso está sendo dito há um tempão. Oi, Pfeiffer. Tu tem 1 minuto e meio, alemão. Não, em 10 segundos a gente diz, fechou, Filipão, técnico do Grêmio, contrato até o final de 2022, vai ser anunciado daqui a pouco, comanda o Grêmio no Grenal. Vão chamar coletiva? Tens a informação sobre isso, não? Não, sem coletiva, vai ser um anúncio site. Agora, coletiva provavelmente amanhã. Tá, então final de 22, prestem atenção nesse detalhe importante. Entendemos? Ingênuos os que acharam que ele viria só até o final do ano, né? Tu acha que ele tá pensando num contrato longo? Eu acho que o Grêmio perdeu 2 jogos. Se queria o Filipão, por que ele deixou o Thiago Nunes contra o Goianiense e o Thiago Gomes hoje? Porque não tinha consenso. Olha, quero parabenizar Carlos Amodeu, quero parabenizar. Venceu mais uma batalha. Vai estrear no Grenal. Ele venceu derrubar o Renato e venceu... O Cláudio Derich ajudou também. É contraditória essa nossa Percebeu posição. Que nós voltamos a 2015? Aguirre no Inter e Filipão no Grêmio.
Nem tinha me ligado. É contraditória essa nossa posição. Nós estamos elogiando o Grêmio superavitário e atribuindo esse superávit também ao Carlos Amodeu. Eu tô parabenizando o Carlos Amodeu. E o meu senhor, nós estamos dando um pau nele, que ele tá mandando no clube, forma desmedida. É maravilhoso, mas um bom é contraditória a necessariamente um bom cara de futebol. Eu tô parabenizando o Amodeu, ele venceu, ele queria o Filipão, não queria o Renato, venceu. Se vai dar certo, tem que se cobrar depois do Amodeu, se não der certo. É isso? Se não tiver reforço, não tiver um articulador, mas que não reforço? vai dar certo. Pera um pouquinho, que reforço? Mas quem é que articula no Grêmio? O Grêmio tem Douglas Costa, a maior contratação da história do Grêmio. Tu tinha 1 minuto e 15. Tá estourando o E horário. tem Rafinha. Só um pouquinho, nós debatemos aqui que o grupo do Grêmio é um dos melhores, é um dos 4 melhores. E agora não é mais? Não tem articulador. Tu já tá passando pano? Não, é porque tinha Jean-Pierre. O cara nem assumiu, tu já tá passando pano? É porque tinha Jean-Pierre, não tô passando pano, tô sendo sincero. Jean-Pierre tá no Grêmio, foi vendido ou não? Tô querendo ajudar. Jean-Pierre foi vendido? Afundou. Acabou o Jean-Pierre. O Grêmio afundou, o Grêmio é lanterna. Sim. Não põe na conta do Jean-Pierre. O Grêmio está na lanterna. Que não 2 pontos. O Grêmio afundou. O Grêmio, o conjunto afundou. Tu entendeu? Tu não tem articulação. Thiago, tu não tem mais 1 minuto e 15, né? E tu não me deixa nem chamar o intervalo. Que homem terrível. Já voltamos. Agora 12:00 mais 5 minutos. Estamos pela Guaíba retomando o nosso Ganhando o Jogo. A hora certa é Carrefour, todos merecem o melhor. Tava ali, Oliveira, conversando com o simpático prefeito de São Borja, o prefeito Bonotto, e ele veio gravar o contraponto de amanhã com o Fabiano Brasil e já me deu uma boa notícia. Ele disse: olha, faz tempo que não vou a São Borja, pandemia, essas coisas. Diz: Aldo, a partir de agosto, linhas regulares, voos diários para São Borja. Porto Alegre, São Borja. Tá furando o Fabiano Brasil, então. Não, ele disse que amanhã tem mais detalhes. Eu só perguntei qual é o preço da tarifa, né? Que o cara vai pra coisa prática. O Zé Aldo não ouçam o contraponto amanhã, já vou antecipar tudo aqui. É isso que tá fazendo. Não, provavelmente tem muito assunto. Não, tem uma hora claro no programa. Tem, cara, mas 390 a tarifa. Um voo São Borja. Tá bem? Às vezes o cara fica meio na pressa de ir por alguma ponte aérea. Uma ponte aérea, né? Celso Rigo tem residência fixada lá ou não? Sim, ele mora lá. Família dele, o Fabinho, todo mundo. Mas ele não precisa desse voo, né? Não, ele tem o voo dele. Não tem o voo dele. Exato. Aliás, o aeroporto deve ter sido ele que fez a manutenção, preparou as condições, agora vai ter linhas da Azul para São Borja. Bom, a volta do Filipão pro Grêmio, Zé Aldo, eu fico com o pé atrás de uma coisa, tá? E que é aquilo que nós conversamos ali em alguns segundos antes do noticiário. O Filipão de hoje, ele é o mesmo Filipão de domingo, ele é o mesmo Filipão de segunda-feira, ele é o mesmo Filipão da última quinta. Essas discussões internas no Grêmio, que não teve consenso, ao contrário do que disse o presidente Romildo, e eu compreendo que ele diga, mas não sou obrigado a aceitar a versão oficial sempre. Esse consenso fez o Grêmio perder 3 rodadas de Campeonato Brasileiro. E aí eu falo perder não só pela derrota no campo, até porque hoje nem entrou em campo ainda, mas o Grêmio perdeu o jogo do Juventude, e ali teve o ultimato ao Thiago Nunes. Quando todo mundo imaginava que ele fosse cair ali, teve um ultimato pro Thiago Nunes. O Thiago Nunes, na verdade, recebeu a demissão dele em Caxias do Sul quinta-feira ou quarta-feira. A demissão foi sacramentada domingo, mas ele foi demitido quarta-feira. Isso fica muito claro. Então perdeu uma rodada, que foi o jogo do Juventude. Perdeu a segunda rodada, que foi o jogo do Goianiense. Perdeu as 2 no campo. Conseguiu não somar ponto contra a Juventude Goianiense. E mandou a São Paulo hoje um interino para pegar o Palmeiras. Então qual a necessidade de ter feito isso? É porque teve uma discussão interna forte, é porque teve um debate interno forte, e essa discussão, esse debate fez com que o Grêmio perdesse 3 rodadas do Campeonato Brasileiro. O Grêmio perdeu tempo e ganhou a lanterna. Foi isso que aconteceu com o Grêmio na última semana. A gente pode continuar nesse assunto, eu tenho uma ação hoje que eu preciso fazer aqui da Panambra. Para quem está nos acompanhando, para quem acompanha todos os dias o Agora e também o Ganhando o Jogo, que a Panambra tem participado, tem estado conosco, para nossa alegria. Uma honra ter a Panambra, que é uma gigante, uma das tradicionais empresas desse estado, das mais tradicionais. É Panambra em Pelotas, é Panambra em Caxias e também em Porto Alegre. E é o seguinte, olha que legal, a Panambra tá me mandando aqui um presente, que é um presente sensacional para os proprietários de veículos Volkswagen. Hoje, quarta-feira, é dia da promoção Instapromo na Panambra. O que é isso? Se você quer ganhar presentes da Panambra ou para o seu Volkswagen, presta atenção, meu amigo. Entra agora lá no Instagram,
segue @Panambra, curte o post do Insta Promo e comenta "eu quero". É bem simples, é só comentar "eu quero". Olha, alguém que tiver Volkswagen, que estiver nos ouvindo agora, eu tenho uma DKV que a Volkswagen comprou depois da Vemag. Então ela não deixa de ser Volkswagen. Eles têm porque é uma união de 4 marcas, sim, inclusive a Volkswagen. O V do DKV é Volkswagen? Não. É Volkswagen, exatamente. Aqui tem uma tradução em alemã, mas por favor, desculpa. São 3 presentes, Cristiano, muito legais. O Cristiano que gosta de carro vai ficar agora um checklist de 30 itens. Opa, pega teu carro, 30 itens. Um kit anti-embaçante para o para-brisa do teu carro. Tô precisando. Isso aqui tu vai viajar, é uma segurança. Um produto exclusivo, é uma novidade na Panambra e que elimina 100% do coronavírus no interior do teu carro. Mas isso é... Eu fiquei com um olho gigantíssimo em cima desse negócio aqui hoje de manhã, quando eles falaram, eu vou levar o meu Volkswagen lá para se eu conseguir, eu já coloquei lá, eu quero no @Panambra do Instagram. Então, muito legal, essa é a ação da oficina da Panambra. Aqui, pensou cuidados e soluções, Cristiano, pro seu Volkswagen, lembrou Panambra, Porto Alegre, Caxias e Pelotas. Entrei aqui no Instagram da Panambra, é Instagram, né? É @Panambra. @Panambra, tá aqui, ó. 7.960 seguidores. Agora que eu vou seguir vai ter mais um, tá? Vai dar uma curtida no post Insta Promo. Tá aqui, o primeiro já, ó. E comenta "eu quero". Olha aqui, o Guilherme Baumhart curtiu, olha aqui, ó. Quer ganhar 3 presentes especiais, tá aqui, ó. Um fundo roxo, siga as instruções na legenda. Tá aqui, ó. @Panambra. Muito bom. Seguir o Instagram, seguir. Curtir esse post, curtir. Comentar "eu quero". Então deixa eu pra aqui embaixo, ó. Eu quero. Muito bom. Feito. Aqui, ó. Esse é o recado. Tô concorrendo aí. Ó. Esse é o recado para quem está nos acompanhando. Então, são agora 12 horas mais 10 minutos e meio. Nós estamos falando muito sobre Grêmio, numa noite em que temos uma rodada de grandes jogos e o campo também hoje é importante. Ô Zé. Eu sei que tem outros assuntos. Ontem eu vi um jogão entre a Itália e a Espanha. Gostaria de falar sobre esse jogo. Eu acompanhei a classificação da Colômbia, mas os jogos de hoje da dupla Argentina. Da Colômbia, nós papamos eles, foi pros pênaltis, foi duro, mas passamos. Chega essa toca da Colômbia, mas enfim, os assuntos da dupla Grenal não se esgotaram nem de longe. Tem o campo hoje com grandes jogos em Porto Alegre e em São Paulo. Eu queria só falar de campo, mas antes do jogo de hoje, a gente sabe como é que vai jogar o Grêmio do Filipão? O Grêmio do Filipão, assim, ó, a não ser que o Filipão tenha mudado drasticamente nos últimos meses, que não me parece ser o caso, é aquele estilo Filipão. É muita gente atrás da linha da bola, é um time fechadinho, casinha fechada, muita ligação direta, muito uso do centroavante como referência. A bola vai chegar no Diego Souza por cima para ele arredondar e esperar o time chegar. Ele fazia isso com 300 outros atacantes, fez isso com o Jardel, para relembrar aquele Grêmio lá dos anos 90. Muito cruzamento para a área, muita bola parada. Esse é o Filipão. Não é um time que faz questão de ficar com a posse de bola. O Filipão prefere ganhar por 1-0 com 10% da posse de bola do que ficar com 80% do tempo trocando passe para lá e para cá. Então é uma... Lá vou eu usar o mesmo termo que foi usado do outro lado do Inter. É uma ruptura. É uma ruptura do modelo de jogo que vem sendo predominante do Grêmio nos últimos anos. É um modelo menos estético, é um modelo mais direto, é um modelo mais... rudimentar, um modelo mais antigo, digamos assim, de muita ligação direta, muito cruzamento para a área, muita bola parada. Os times do Filipão são assim. Tomara que dê certo, né? Eu torço para que dê certo. Eu também torço que dê certo. Eu não quero ver o time ganhar brasileiro, mas que dê certo. O Grêmio para hoje tem mudança já, né? Mas eu vou dizer o seguinte: perdeu muito tempo. Claro que perdeu. Poxa vida, é claro. E isso pode ser fatal ali adiante. Perdeu no mínimo 3 rodadas. E até 4. Quer dizer isso, até 4, porque se o Filipão é anunciado hoje, amanhã não tem treino.
Vai ser um regenerativo. Estão voltando de São Paulo. Vai treinar na sexta, não pode forçar o cavalo porque o Grenal é no sábado. É que vai pegar o Inter. O Inter é muito Ciborrovski em Grenal. Aliás, o Inter tá numa draga danada, vamos deixar isso muito claro, tá? A gente tem falado isso nos últimos dias. O Inter tá numa draga tremenda. O Inter não ganha de ninguém também. Eu acho que estrear em um Grenal até é bom. Pra 0x0 esse, né, cara? Não. O Inter é um borramento danado, periga perder o clássico. Bom, aí seria a estreia dos sonhos pro Filipão, né? Não, por isso que eu acho que até para o Grêmio, estrear técnico em Grenal até que é uma boa. O Filipão estreou em Grenal. O brabo seria... mas aquela vez era outro vez. Momento, claro. O brabo seria, vou dizer assim, se fosse estrear contra o Bragantino. Não, é terrível. É pegar o líder. Aí o líder contra o Lanterna. Aí é terrível. Então tu vai pegar o Inter, que tá ali também... 14º. Rodeando a zona de rebaixamento e seu histórico recente é um Ciborrovski em Grenal... Acho que é até uma boa. A briga do Inter hoje, 9ª rodada, 10ª, é a mesma briga do Grêmio, é fugir do rebaixamento. Cara, eu falo isso com muita tristeza, porque começou o Campeonato Gaúcho e eu num otimismo falava, não, o Grêmio tem time pra ser campeão. O Inter, dá pra sonhar com Libertadores. E aí eu tô vendo um em 20º, um em 14º. Não, os dois estão muito mal, O Grêmio tem mudança hoje, né? O Grêmio vai ter o Wanderson como ponta direita hoje. É a escalação que se noticia desde ontem. O Rafinha mantido como lateral. Jeromel e Kahneman. O Diogo Barbosa continua no time, que eu assim, faz parte da minha incapacidade, que é gigantesca no futebol, não entender algumas coisas. Uma delas o Diogo Barbosa, eu não entendo. O Diogo Barbosa tem alguma coisa que eu não enxergo. É aquela coisa, eu acho que a minha TV tá estragada. Porque eu com o Renato, Diogo Barbosa. Com o Thiago Nunes, Diogo Barbosa. Hoje Thiago Gomes, Diogo Barbosa. Aí vai chegar o Filipão, Diogo Barbosa. Então é sempre o Diogo Barbosa. Alguma coisa ele tem que eu não consigo compreender, mas enfim, deve ser mais um ato de falta de inteligência da minha parte. Aí no meio-campo, Matheus Henrique mantido no time. Não tá jogando patavinas, mas tá prestigiado, mantido no time, junto de Vitor Bobsin. Wanderson como meia pela direita, Ferreira como meia pela esquerda, o Douglas Costa centralizado e o Diego Souza na frente. É o Grêmio que se noticia para hoje à noite pegar o Palmeiras. Mudança de esquema, voltando 4-2-3-1 da era Renato. O que nós estamos agora vendo é uma tentativa de recuperar o tempo perdido. Perdendo mais tempo. A ideia do anúncio de Renato, do anúncio de Filipão, hoje, a mim parece claro. Ele chega e amanhã, depois do jogo, ele já começa a trabalhar e ele estreia no Grenal. Não vai ter essa coisa dos dois jogos. Por que ele não podia estrear hoje, Zé? Porque talvez... Bom, enfim... O Thiago Nunes foi demitido domingo, tá? O Grêmio foi dormir domingo, acordou segunda-feira, passou o dia de segunda-feira, foi dormir segunda-feira, entrou terça, passou o dia de terça, chegou na quarta. Por que o Filipão não chegou no Grêmio na segunda-feira, treinou o time e na beira do campo hoje? Eu ouvi de uma pessoa muito importante... Por causa do ambiente divergente. Por isso? Eu não tinha um consenso... Mas o consenso não impediria ele de estrear hoje. O que há é uma ideia que esse é um jogo daqueles que a tendência maior é perder. E aí estrear com derrota, parece que eles quiseram contornar isso, evitar isso. E se ganha, bom, aí fica com um ambiente ainda mais favorável. O Grêmio é o lanterna, eu entendo o que tu quer dizer. Eles estão querendo proteger a largada. Só que o Grêmio é o lanterna do Campeonato Brasileiro, o Grêmio não ganhou de ninguém até agora. Me perdoem os gremistas pelo que eu vou dizer. A tendência hoje é o Grêmio perder para qualquer um. Podia estrear contra o América Mineiro. A tendência, se tivesse um Grêmio e América hoje, a tendência é o Grêmio perder para o América. O Grêmio perdeu para o Sport. O Grêmio é o único time do Campeonato Brasileiro que perdeu para o Sport. Pode olhar aí. É o único time do Campeonato Brasileiro que perdeu para o Sport. O Grêmio perdeu para o Atlético Goianiense na Arena. O Grêmio perdeu para o Juventude. A tendência é o Grêmio perder contra qualquer time. Tomara que não perca hoje, cara. Tomara que ganhe do Palmeiras, saia da lanterna. Tomara mesmo, de verdade. Agora, se vai adiar a estreia por conta... O Grêmio adiou a estreia, é o que disse o Guti, porque não teve consenso. É isso que nós temos que deixar claro. Mas o presidente Romildo disse que tem consenso. O presidente Romildo dá a versão oficial, que ele tem todo o direito de dar e que é até inteligente por parte dele dar essa versão oficial, porque ele não pode, como eu disse, colocar no microfone tudo o que acontece nas entranhas do clube. Só que nós temos que ter o discernimento de não cair em versão oficial.
A versão real é: não há consenso. Não houve consenso. E por conta de não haver um consenso, o Grêmio perdeu 3 rodadas do Campeonato Brasileiro. Perdeu 9 pontos. E esses 9 pontos podem fazer muita falta lá na frente. É isso. E a esperança é o consenso, mas não quer dizer que se busca ele se vai conseguir. Não tem. Simplesmente não tem consenso sobre o nome do treinador do Grêmio. Isso ficou evidente agora nesse processo. E não há nem problema. Talvez o Thiago Nunes... Talvez o Thiago Nunes tenha sido um consenso. Até uns divergindo e tal. Não, mas beleza, vamos com ele. Acho que Depois dele, olha, agora não fica evidente que não teve consenso. Teve aceitação, claro. Ninguém vai vir dizer, eu era contra o Filipão. Não, vai todo mundo dizer que nós estamos juntos e tal, e tem que ser assim mesmo, eu entendo. Mas não teve, senão seria mais rápido o processo. E ao mesmo tempo é bastante perigoso, né, criticar. A gente já viu as críticas iniciais, claro, fazendo uma comparação direta ao Abel, mas também o Filipão tem uma história muito bonita com o Grêmio. Ele tem, vamos dizer assim, um status de o que é necessário para o vestiário nesse momento, que eu acho que é, assim, além de acalmar ânimos, é dar o carteiraço, é colocar todo mundo de novo no seu lugar, inclusive o que, ao meu ver, é uma preocupação, que são os mais jovens, que precisam, por um lado, motivação, mas também, em alguns momentos, ter alguém que faça essa orientação de maneira mais intensiva, de maneira mais objetiva. Olha, ou tu joga, ou tu te enquadra, ou muito bem, obrigado, vá para o próximo clube, que Deus lhe abençoe nessa jornada. Então eu acho que tem também essas características emocionais que podem fazer diferença. Acho que o Grêmio, né, até o pessoal lá já está publicado nas redes sociais da Rádio Guaíba, falando que é retrocesso, é voltar no tempo, a ideia moderna do futebol, mas dentro dessa aplicação a gente tem que dar, eu vejo, um espaço para o Filipão trabalhar, e acho que nas primeiras oportunidades, né, concordo com o Zé Aldo, começar com derrota nunca é positivo, mas o próximo enfrentamento a gente também tem, que é mais significativo, eu vejo, que perder para Palmeiras. Eu acho que ter esse tempo de treinamento seria importante para ele desde, eu vejo, né, 2 semanas já poderia ter começado esse trabalho, já ter iniciado essa jornada, porque o tempo só vai diminuir. Mas, Ana, sabe que eu até concordo com esses torcedores que falam que é uma ideia, é assim, puxado para um retrocesso, é mais olhar para trás do que olhar para frente. Tudo isso eu concordo. Eu também acho que pensar em Filipão hoje é pensar em solução mágica, é pensar em fato novo, é pensar é admitir que está dando passos para trás, é olhar para trás e não olhar para frente. Tudo isso eu concordo. Só que eu sou maleável para esse ponto perceber, e de novo, fala alguém aqui que não traria o Filipão. Se tivesse eu no conselho do Grêmio, não Filipão ou Renato pra ti? Não faria parte nenhum dos dois. Não, mas tem que escolher um dos dois. Por quê? Porque a minha pergunta é essa, tu escolheria Mas eu não Filipão? quero nenhum dos dois, cara. Eu acho que nenhum dos dois. Então tu afetivo o Thiago Gomes. Não, eu colocaria o Lisca, quer saber? Não, Lisca. Pode achar uma porcaria, colocaria o Lisca. Vamos botar graça na pergunta. Dirigir presidente. Quer que eu responda só um dos dois, é isso? Presidente Cristiano Oliveira, neste cenário... Só tem 2 técnicos no mundo. Tem 3. 3 técnicos no mundo. Ou Renato, ou Felipão, ou efetivar Thiago Gomes. Thiago Gomes. Tá bom. Eu colocaria isso, mas se tua pergunta tivesse só as duas, Renato ou Filipão, só as duas, nesse cenário, Filipão. Então tá. Nesse cenário, Filipão, aí eu concordo. Mas porque o cenário é esse. Por que eu digo que eu sou maleável? Porque embora eu ache que Filipão é olhar mais pra trás do que pra frente, eu acho que é um modelo que se esgota fácil, tudo isso já disse 300 vezes. Mas eu entendo que nesse momento pro Grêmio, quando você olha a tabela e vê o Grêmio em 20º entre 20, ou seja, em último, eu entendo que é preciso dar alguns passos para trás para que ali na frente tente dar passos para frente. Eu entendo o Filipão. Eu não concordo, não é o nome da minha preferência, mas eu entendo. E acho, sim, que é possível dar certo. Eu gostaria de atravessar um raciocínio dentro desse raciocínio, quero também passar para a Inter depois, mas o Guti concordou com o Oliveira e me assustei, achei que era uma posição isolada do Oliveira. Eu não concordo 100% com essa resposta do Oliveira, mas explico depois. Por favor, Guti, elabora aí a tua ideia. Não, entre os 3, e eu concordo, e acho lamentável que o Grêmio fique rondando assim. Entendo do contexto, já falei sobre isso. Me dou até por vencido, mas não faria isso. Entendo o contexto de trazer o Filipão. Só que entre os 3, na situação que vive o Grêmio, eu acho que tem que ficar um pouco no meio do caminho. Se há uma tensão, fica no meio do caminho com o Thiago Gomes. E aí, é tudo aposta. Ninguém garante que o Filipão... Eu sei que há quem concorde que com o Filipão há mais
certeza, segurança. Eu não tenho essa opinião, eu não tenho essa segurança. E aí eu iria com o Thiago Gomes. E acho lamentável o Grêmio girar entre Renato e Filipão, que são duas bandeiras do Grêmio, duas estátuas, dois monstros na história do Grêmio. Isso eu nunca vou negar e jamais vou desqualificar. Eu reconheço tudo isso. Mas, hoje, pelo cenário, eu iria com o Thiago Gomes. Quando o Darley saiu, o Grêmio teve imensas dificuldades para afirmar uma reposição. Quando o Figueroa saiu, o Inter teve imensas dificuldades para afirmar uma reposição. No caso do Darley, buscaram, não me lembro, um monte de nomes. Eu lembro, o Darley foi afastado pelo Adilson Batista e promoveram Eduardo Martini à titularidade. No outro ano veio o Tavarelli, terminou o ano com o Márcio. No outro ano veio o Eduardo e só o Galato foi se firmar minimamente porque pegou aquele pênalti contra o Náutico. O Inter foi buscar Marião, foi buscar Beliato, um monte de gente. Quando o Pelé parou, o Santos teve uma imensa dificuldade, todo mundo era um novo Pelé. Quando o Zico saiu, todo mundo, vem um novo Zico, imensa dificuldade no Flamengo. Onde me parece que está o erro de premissa de vocês? Vocês não estão dando a dimensão exata do tamanho do trabalho do Renato. Tu não pega um treinador do Júnior e repõe o Renato e um trabalho de 5 anos assim. Por que eles estão, a direção do Grêmio faz um jogo de reflexão sobre o contexto, sobre o cenário histórico, sobre a realidade e tenta trazer um nome de peso como o Filipão? Talvez, historicamente, o nome de treinador mais importante da história do Grêmio, aquele que tem mais títulos conquistados, porque a reposição de um figurão, depois de um trabalho bem sucedido, ela não se faz por alguém simples. Então tu foi contra a contratação do Thiago Nunes. Vocês não perceberam? Não, eu percebi, mas eu gostaria que tu esclarecesse. Não, o tempo todo. Mas é que tu sugeria que... Então tu já iria o Filipão naquela época. Não, eu não queria Filipão. Eu suspeitava que ele não tivesse tamanho para manter em voo de cruzeiro. Mas quem sugeria pro Grêmio naquela época? Eu não lembro. Desculpa. Eu não sugeri ninguém. Eu só coloquei em dúvida que ele pudesse segurar o Rojão. Mas tirando o Renato, mas não aplicou um nome sequer, não tinha um nome em mente. Não recordo de ter indicado nenhum nome. Tirando o Renato que caiu... Eu defendi a permanência, inclusive, do Renato. Tirando o Renato que caiu, na tua tese, o único nome que tinha era o Filipão. Eu tô dando fatos históricos para confortar minha tese. E quando o Filipão cair? Porque o Filipão vai cair um dia. Se ele fizer um bom trabalho, a reposição será muito difícil. Tá bom. Esse é o problema. Tá, mas Aldo, é que o presidente Romildo aqui hoje de manhã, ele falou exatamente isso e eu abri o programa não, mas ao longo do programa mencionei essa resposta dele nas entrelinhas. Ele disse que o técnico novo precisaria de estofo para fazer as mudanças necessárias. Ele disse isso textualmente. Ponto. Sai Romildo, entra Cristiano Oliveira. Interpretação, análise de discurso. Se para fazer mudanças que o Grêmio julga necessárias é preciso um técnico com estofo, é porque as mudanças serão drásticas. Se as mudanças não forem drásticas, não é preciso estofo, tá? Sai análise de discurso, entra análise do fato. Eu acho muito cômodo colocar 100% na conta do técnico não ter comando de vestiário. Eu acho muito cômodo. Para ajudar um técnico a ter comando de vestiário, é preciso uma direção de futebol. Onde está a direção de futebol do Grêmio? Vai atirar tudo no colo do Filipão e vai ficar de braços cruzados lá fora olhando? Fica muito fácil. Porque senão eu sou obrigado a lembrar que no final de 2018, aqui nesse programa eu disse, terminou o ciclo do Renato no Grêmio. Não, seguiu. Passou todo 2019. E eu dizendo, terminou o ciclo do Renato no Grêmio. Esse período doloroso pós-Renato agora, que começou com o próprio Renato, porque os últimos 2 anos, 1 ano e meio do Renato foram horrorosos, ali já havia sinais muito claros de que já era o ciclo. E a direção do Grêmio não entendia. Vestiário. Todos nós vimos. Fotógrafo do Correio do Povo registrou. Renato chamou Pinares. Pinares disse, não vou entrar. O que é que a direção... já tinha mandado esse cara embora. Pois é, tu dirigente, a direção do Grêmio não mandou. Pinares está aí. Inclusive está relacionado, sim. Hoje vai ficar no banco com o Palmeiras. Nunca foi solução. Nunca foi solução, até porque foi contratado errado. Mas o erro da direção. O Grêmio buscou o Pinares achando que era armador e eu também falei nesse programa que ele não era armador. Nunca foi. Então a gente está elencando erros também da direção do Grêmio.
O Thiago Nunes, que eu classifiquei que com um miserável trabalho que ele fez, um dos trabalhos mais pobres que eu vi de um técnico de futebol no Brasil nos últimos anos, ele foi o principal culpado por essa série terrível do Grêmio. Mas ele não foi o único, e dissemos aqui no programa. Ele saiu. Bom, agora que ele saiu, vamos começar a olhar para os outros também. Eu acho que é muito fácil colocar 100% na conta do técnico, tipo assim, ó, não deu certo, saiu o Thiago Nunes, não, traz o Filipão porque ele tem estofo. Digo, tá, mas quem dá estofo é a direção. Se a direção dá estofo ao Thiago Gomes, ele faz as mudanças. Ou não? Ele é o técnico? A minha argumentação é por essa linha. Eu tenho uma convicção que isso é antes do nome. O Inter, na época, pensou em trazer o Passarella. Sim, não trouxe. Para repor o Figueroa. E não aí, trouxe por causa do nome. Do preconceito do nome. Não, veja bem, não foi nessa época. Foi depois. Não foi nessa época. Passarella foi na época de Pedro Paulo Zaca, se eu não me engano. Não, anos 70, Passarella. Não foi anos 70. Não foi. Não, Passarella é 80. Não foi anos 70. 70, não, na reposição do Figueroa. Eles Poxa, teimosinho. João Pedro, Antônia, fica frio. São dois meus filhos, né? São dois teimosos. Não foi. Quem será que eles puxaram? Não foi. A mãe, né? Só pode ser a mãe. O presidente era o Arnaldo Balvê na época. Tu quer a realidade dos fatos? Não, eu tô fazendo tô tentando afirmar uma ideia. Que quando tu perde um ídolo... Eu só tô dizendo que Passarella não foi pra substituir quando tu perde um ídolo, o Figueroa. Num ciclo de grande trabalho, tu tem dificuldade em reposição. Isso é natural. As escolhas, às vezes, elas são equivocadas porque se tu não dimensionar o tamanho daquele ciclo de vitórias, daquele tamanho daquela grife, daquela figura, tu vai sucessivamente tentando resolver e não consegue. Mas enfim, eu queria passar para Inter, porque além desse Grêmio e Palmeiras hoje, que é um jogo duríssimo fora de casa, nós temos um confronto do Inter em casa contra o São Paulo. Que é duríssimo. Que é muito duro também. Há uma ideia que o Diego Aguirre chegou e na remontagem do Internacional, ele detectou que a primeira das prioridades era resolver o problema da segunda mais vazada defesa do campeonato, de ter fragilidades defensivas e tomar goleadas. E que ele teria já consertado isso, que o Inter já não toma mais goleadas no período do Diego Aguirre. E que agora ele passa para o segundo estágio, tentar acertar o ataque, tornar um time mais ofensivo. Permita eu discordar? Tomou gol em todos os jogos. Eu vou dizer o seguinte, ele não tomou mais goleadas. Ele tomou uma goleada. Ele tomou uma, que foi pro Fortaleza. O jogo do Vitória foi um acidente. É isso aí. Não é questão de goleada. O Inter vem tomando gols em todos os jogos. Esse é o problema que o Aguirre ainda não resolveu. Não resolveu. Só contra o Bahia não tomou gol. Isso ele tinha um a menos contra o Bahia. E com falhas recorrentes, né? Exatamente. Totalmente. Olha aqui, o Inter falhas só sofreu semelhantes nos gols. Só sofreu menos gols do que a Chapecoense. Então esse problema não está solucionado. Não tá. Pode ser que se solucione com o Bruno Mendes hoje se jogar, ou com o mercado que vai estrear em agosto, mas não está solucionado. Mesmo ele botando o Zé Gabriel de lateral direito e o Heitor na esquerda, não solucionou nada. O Aguirre tem 4 jogos no Inter, tá? E ele tomou gol em todos os jogos e tomou 5 ao todo. Tomou gol da Chapecoense e só não tomou mais porque o Daniel fez uma partida monstruosa. Tomou gol de cabeça contra a Chapecoense? De cabeça. Tomou gol de cabeça contra o América? Tomou gol contra o América Mineiro. Foi cabeça também? Não lembro se foi de cabeça. Porque o América fez 2, um foi anulado. O anulado foi de cabeça. Eu não me lembro agora qual que valeu. Mas o Daniel também fez defesas monumentais nesse jogo. Exatamente. Perdeu do Palmeiras 2-1. E contra o Palmeiras tomou gol de cabeça. O segundo foi de contra-ataque, o primeiro eu não lembro. O segundo foi de contra-ataque. Mas eu tenho aqui, ó, o primeiro gol do Palmeiras foi do... Não, Palmeiras não foi de cabeça. Daverson. Não foi de cabeça. Não foi de cabeça. Foi um chute de fora da área que ele desviou. Isso, desviou pra dentro. Tomou 2 do Palmeiras e tomou o gol do Corinthians agora no final de semana. Que não foi de cabeça também, embora o lance do Corinthians tenha sido uma cabeçada, o Daniel espalmou e o Jô veio lá pro livro de marcação e tocou. Do Fábio Santos, Luan de cabeça, Daniel salvou e o Jô pegou o rebote. Então não tem nada solucionado. E não é só a bola aérea, né, gente? Em todos os jogos, o Daniel foi protagonista do Inter. Enfim, eu tava introduzindo... Não é só a bola aérea. A chegada pela direita do ataque também atrapalha. Estava tentando introduzir o debate, nós lançamos âncora num aspecto. Vocês consideram então que a eficiência defensiva do time do Diego Aguirre não supera a eficiência defensiva do time do Ramires? Não, é que tu estava lançando uma tese que o Aguirre arrumou a defesa e agora acho pensa que até no ataque. Vai evoluir. Então, até não era uma tese, era um texto jornalístico do Correio do Povo. Tá, mas então, é um texto jornalístico que eu discordo. Eu acho que ele não arrumou a defesa. O texto diz assim:
Embora não comente sobre o que aconteceu antes de sua chegada, ele começou o trabalho de remontagem da equipe colorada do zero. A princípio debruçou-se sobre a defesa, que ainda é a segunda mais vazada do brasileiro, mas não permitiu mais goleadas. Agora, o técnico pretende encontrar soluções para o ataque, que marca poucos gols. A ideia é que o Inter já apresente mais força ofensiva na noite de hoje, 21h30, quando enfrenta o São Paulo no Beira-Rio. Meu ponto de divergência é que ele tomou uma goleada. Não, ele falou sobre isso. Tomou uma goleada só. O resto está perfeito. Foi o Fabrício Falkowski, parabéns. Mas o sistema defensivo não está sanado, tem problemas sérios. Toma gol em todos os vaza. jogos. Muitas vezes o goleiro defende, outras nem tanto. É seríssimo o problema defensivo. O Cuesta tá mal, cansamos de... o Cuesta tá mal. Eu não sei se ele tá mal porque a parceria é ruim, se tem que jogar por dois. Ele acabou de contratar 2 zagueiros. E sabe como é que ele fez isso? Eu que trabalhei nos jogos do Inter e hoje vai acontecer de novo, porque não tem o Edenilson, vai ter provavelmente a dupla Johnny e Rodrigo Dourado. Ele fez isso engessando justamente o ataque, que agora é a intenção dele de modificar, de evoluir. Então fica um cobertor meio curto, porque a intenção foi, e ele disse isso claramente, né? Não é interpretação de ninguém. Ele falou que ia trabalhar a defesa, reforçou o meio-campo. O Inter hoje tem 2 volantes mais marcadores, Johnny e Dourado. Tentou mudar um pouquinho isso no jogo contra o Palmeiras, mas vez por outra faz isso. Fez durante o jogo contra o Corinthians, e aí agora ele vai partir para arrumar o ataque. Mas aí ele pode, daqui a pouco, abrir o meio-campo. Nem tô dizendo que estava dando certo, mas ele tá ainda nesse dilema. Reforça um pouco o meio-campo, e ainda assim o Inter vaza de certa maneira, ou dá um pouquinho mais de qualidade ofensiva a este mesmo meio-campo. E aí perde um pouco de força de marcação. Esse exemplo aí do cobertor curto foi o que eu mencionei contra o Corinthians, que para arrumar o lado esquerdo ele sacrificou o direito. Para arrumar o lado esquerdo, ele coloca o Johnny no intervalo para ser um meia de saída pela esquerda, à frente do Rodrigo Dourado. Bota o Patrick, tira o Léo Borges e abre o Maurício lá na direita. Ele arruma o lado esquerdo. O Corinthians não ataca mais por ali, porque o Gustavo Mosquito passeou em cima do Paulo Vitor no primeiro tempo. Só que pelo outro lado o Inter começa a vazar. O Maurício não dava o suporte necessário ao Saravia, não lembro, era o Saravia. E aí o Corinthians por ali começou a jogar, tanto que o gol do Corinthians sai por ali. Só que o Aguirre, ele tem inventado algumas coisas que não tem me agradado muito. Por exemplo, o Léo Borges como ponta esquerda, como ele fez contra o Corinthians, não foi bem o Léo Borges. Não foi bem. Ele colocou para dar uma ajudada no Paulo Vitor, que tem uma dificuldade muito clara na marcação, tudo bem, se compreendeu, mas não foi bem ali o Léo Borges. E aí para hoje, você vai ter na zaga, obrigatoriamente, uma zaga nova, diferente, porque não tem o Cuesta. Sim. Então uma zaga reserva. Limpou o cartão para jogar o Grenal. Não, eu acho que nem limpou o cartão. O lance que ele tomou o cartão nem era de cartão, na verdade. Ele deu uma falta normal, o juiz deu o cartão da cabeça dele. E o Edenilson? O Edenilson não lembra o cartão que ele tomou. O Edenilson deve ter sido reclamação, porque o Edenilson só toma de reclamação. Mas enfim, voltando pra zaga. Bruno Mendes deve jogar. O Inter contratou o Gabriel Mercado, que é um zagueiro lateral. Ele é mais do que lateral zagueiro, ele é um zagueiro lateral. Então assim, quem vai ao mercado buscar 2 zagueiros é porque tem claramente uma deficiência no seu grupo. E ainda tá flertando com o Sidney. No Sidney. Porque sabe que o Moledo vai voltar só no final do ano, se não voltar o ano que vem. A falta que faz o Moledo. A falta que faz o Moledo é gigantesca. Então reserva do Cudê. Ele precisa, só que mesmo assim é a melhor defesa do Campeonato Brasileiro. Mas poderia ser muito melhor. Poderia ser ainda melhor, eu concordo. Eu defendia que jogasse o Moledo. Só que pelo menos ele funcionava, depois não funcionou mais nada. Mas a ideia de que o Inter vá, já partindo de um princípio que pode ter melhorado um pouco a defesa, já passar a enfrentar a ausência de gols, mas é que sugere que o Inter vai atacar o São Paulo hoje? Eu acho que não, eu acho que a premissa está equivocada, eu acho que não arrumou, não teve melhora. O Aguirre disse que viu uma evolução que eu não vi. Eu não vi melhorar. Eu vi nos últimos jogos o Daniel ser um dos melhores jogadores em campo no Inter, Daniel, que é o goleiro, em todas as partidas. Ele manteve o Daniel, né? O Daniel já tinha começado a jogar o Daniel, ele é o melhor goleiro que o Inter tem, mas o Daniel é o melhor goleiro que o Inter tem, só que a questão é, o goleiro ser o destaque dos últimos jogos representa dizer que o time está sendo atacado e que a bola está passando. O Daniel é promessa de campanha. Já havia na campanha a eleição, o Daniel vai ser o goleiro e foi, está sendo. E o Danilo Fernandes foi pro Bahia, e o Marcelo Lomba não vai ter seu contrato renovado, e assim vai caminhando a humanidade. Agora eu vou dizer o seguinte, o José Aldo Pinheiro, eu concordo, ele não arrumou a defesa.
tá quebrando a cabeça e tá esperando estrear esses caras que vêm aí pra tentar arrumar. E o ataque, eu acho que deu uma melhoradinha, mas de 10 gols, 5 são de pênaltis. É preocupante. O que aconteceu? Os atacantes voltaram a marcar. Sim. Os atacantes voltaram a marcar. Por mais paradoxal que possa parecer, a minha lógica é reversa. Eu acho que o ataque deu uma leve melhorada, a defesa não. Eu acho que o ataque melhorou. Por exemplo, a estreia dele contra a Chape, tudo bem, a Chapecoense. Mas o Inter voltou a fazer gol de bola rolando. E com os atacantes. Fazia 2 meses que não tinha gol de bola rolando no Inter. Fazia gol só de pênalti. E a expectativa é de melhorar mais, né? A expectativa até por opção. Volta Tyson, né? Já o Bosquilha vai adquirindo melhor a condição. O próprio Palácio, que ainda não mostrou muito, mas é uma esperança, é uma opção. Deve ser menos, banco hoje. Mais. O Tyson pra hoje é banco? As coisas vão melhorando. Não, Palácio. Não, Tyson pro Grenal. Também acho que não volta pro Grenal. Pode ser que volte contra o Olímpia. Mas não é... mas eu digo assim, pra futuro vai melhorar com a volta desses caras. Vamos aqui, ó. O número frio, tá, presidente preso tem prioridade? Oi? Presidente preso tem prioridade? Presidente de clube? Preso? Abra um parênteses e fecha, então. Poxa. Está nos acompanhando lá na cidade do Porto, o nosso querido José Gonçalves, o homem dos doces que veio nos visitar que beleza, aqui. bom. E ele está dizendo: o presidente do Benfica foi preso agora pela manhã por negócios ilícitos, etc. Fechamos o parêntese. Boa cadeia pro presidente do Benfica e voltamos ali. Não fechamos o parênteses, não. Nós temos que dar uma faladinha nisso aí. O Benfica vive fazendo negócio com a dupla Grenal, cara. Como assim? O Benfica. Não, mas o Inter tá fechando com o Porto, os caras agora. O Inter é o Porto. Não, o Benfica contratou o Cebolinha ano passado. E o Jorge Jesus. E teve mais. O Gilberto Silva, lateral direito. O Gilberto. Não é Gilberto Silva, é só Gilberto. Pode ser Silva, não sei se é Silva. O cara foi pra cadeia. O Benfica faz negócio direto com o futebol brasileiro, cara. Não é só que... Abre o site de A Bola PT aí, porque vai ver se daqui a pouco não tem um fake news aí. Não é só que o presidente do Barcelona foi preso, Sandro Rossell foi preso também um tempo atrás. Do Bayern. Vem cá, cara, eu quero parabenizar a justiça desses países, Espanha, Portugal. Aqui, há 5 anos foi investigado pelo MP, que na investigação botou organização que nunca foi julgado. Ainda bem que não prescreve. Nunca foi julgado. Eu não entendo isso. Cruzeiro agora? Os do Cruzeiro nunca foi julgado. Por quê? Lá não, lá os caras estão, Tá aqui na capa da bola. Tá o cara tocando. Meteram Eu queria ver se a algema no homem, mas não aparece a carinha dele. Meteram um casaquinho por cima. Aqui não é julgado o caso do Inter. Olha, bom, se a minha Veranei também não vai andar tão cedo porque não é julgado. Mas a Veranei não é um grão de areia no deserto. O caso do Inter não é julgado e o Ministério Público vai denúncia, o juiz vai aceitar e vai denúncia, estelionato e vai aceitar. Cadê o julgamento? Lá não, lá os caras vão julgar, tá fora, vai preso e deu. Lá foi em Cannes. Voltando pro Inter aqui, discutimos ataque versus defesa, pegando número frio, tá? O Inter tem o 9º ataque do campeonato. Não mais do que razoável, seria um ataque meio de tabela. Onde e a segunda pior defesa. Logo, numa análise fria e simplista, o problema do Inter está atrás e não na frente. Veja bem, 9º ataque do campeonato. E qual é a defesa? A segunda pior. Soma, divide e dá a 14ª posição. Sim, mas é claro, mas o Inter é 14º não é por acaso. Então, exatamente isso aí. O ataque está fazendo até modestamente o seu papel. Razoável. A defesa é uma peneira. Isso aí. A defesa Só é uma peneira. que dos 10 gols do Inter, 5 são de pênalti. Bom, mas aí é aquela coisa o que torna o Edenilson goleador. Só que hoje não joga Edenilson, né? E aí, enfim. Que é outra questão que vai ter no meio campo do Inter, né? Mas enfim. Olha, tá tudo desenhado pro São Paulo ganhar o jogo, tá? O São Paulo não gosta de São Paulo não tá bem também. Sim, mas ele não tinha o seu técnico. O técnico voltou, sentou 3 horinhas numa reunião. Eu participo do Inter também, não, só do Grêmio. Eu tô no jogo do Grêmio. Não, aí é só o Grêmio. Aí sentou. Mas aqui eu vou dizer, a dupla Grenal somou 1 ponto hoje. Foca no Grêmio, como é que é? Foca no jogo do Grêmio. Esse é o que os caras te mandaram fazer. A dupla Grenal somou 1 ponto hoje. O Grêmio perde em São Paulo, o Inter empata no Beira-Rio. Tu tá muito... bem possível. Mas eu sou realista, cara. Olha a tabela. Um é 14º, um é 20º. Um empate, outro não, mas perde. é triste. É triste, mas a gente tem que dizer a verdade, cara.
O Grêmio barbeirou. Eu não vou ficar durando tá colocando em risco uma situação, entrou numa situação muito perigosa, que é o jogo de hoje com o Palmeiras. Tu vai narrar, tudo é o jogo do Inter, né? Não, hoje eu só narro final de semana. Hoje tu tá preservado. É Magno e... Tu, no palpitão, tu não ia botar Grêmio 3-0 diante do Palmeiras. No teu fanismo, tu poderia botar Grêmio 1-0, vai apanhar o jogo inteiro, vai se defender, um contra-ataque, vai fazer um gol. Tu diria isso, tenho certeza que tu ia dizer isso. Ou se fosse o Inter... Eu tenho esse mental mais otimista. Mas se fosse o Inter, tu ia dizer assim, o Inter vai lá, heroicamente, vai ter um jogador expulso e vai fazer 2-1. Sai perdendo e vira o jogo. Tu ia dizer isso, pra levantar, eu te entendo. Vai ganhar. Narrador, ele é assim, ele põe pra... Agora, eu não posso, olhando a situação atual, dizer que o Grêmio vai vencer o Palmeiras. A tendência é o Palmeiras vencer o Grêmio. Isso que nós não falamos nem de gramado sintético. Nós não falamos nem de gramado sintético. Mas vamos lá. O Palmeiras tem a volta hoje Palmeiras de Gustavo melhorou, Gomes e Matias Vinha, que estavam na seleção do Paraguai e na seleção do Uruguai. E aí... E o Palmeiras readquiriu ou pegou de volta a sua condição de favorito ao título. Junto com outros, é verdade, mas andou ali meio... estremecido, mas já voltou pros trilhos. E aí é um perigo. O Grêmio ganhar hoje é zebra. O Inter ganhar do São Paulo, olha, cara, eu vou dizer o seguinte, vai ser... Não é zebra pelo São Paulo, que tá numa draga também. Mas o São Paulo não é ruim. Nem o Inter é ruim. Não é ruim. Nem o Inter é ruim. Eu acho São Paulo melhor que o Inter, tá? Nominalmente, eu acho que sim. Mas eu vou dizer, o Inter ganhar do São Paulo, eu acho que é isso aí, um joguinho pra empate. E se alguém vencer o São Paulo? Tem uma situação que tá estourando diretamente nos técnicos. Agora está ficando mais claro o futebol. O futebol está muito equilibrado. Nós tivemos um Palmeiras e Inter, tava pau a pau a coisa. Sim, e final 2-1. E o Colorado tava se ajeitando para tentar cravar o... O Colorado começou mal contra o Palmeiras. O Palmeiras... Não me deixam concluir a minha tese. É que eu vou entrar de férias, deixa eu falar um pouquinho, cara. Tinha um a menos Palmeiras, certo? Sim. Era 10-11. Isso que eu quero mesmo dizer. Assim o Inter perdeu em casa. A minha tese é assim, ó. Como existe equilíbrio no futebol hoje, muito claro isso, o papel dos técnicos, ele tá se tornando mais saliente, mais insinuante, mais visível. Ontem o técnico da Itália fez 2 mexidas e quase enterrou a vaga. E tu quer fazer, você comparar a seleção? Não, eu tô dizendo que o jogo de hoje também é equilibrado, que pode ser decidido no confronto direto do Diego com o É um completamente diferente. Olha aqui, Zé. Não é. Quando tem igualdade de times, quando tem igualdade de recursos, manobra do técnico pode cravar o time ou pode fazer ganhar. Tu já começou te enforcando na tese. Não. Quando vem assim, quando tem igualdade. O Palmeiras ganhou com um jogador a menos porque o técnico ganhou do técnico do Inter. O Palmeiras ganhou com um jogador a menos porque o Palmeiras tem mais elenco. Não. Foi a manobra do técnico, Cristiano. Como é que não tem mais elenco, cara? A manobra do técnico sempre existiu, Zé. O futebol tá cheio de exemplos do pior ganhar do melhor. Isso não é de hoje. Mas não é o caso do Palmeiras. Não é o caso do Palmeiras. Mas desde que o futebol foi inventado. Do Inter, o que se pode fazer? É só em a situação, o que o Inter podia fazer com alguém expulso? Com uma substituição simples, não tem tanta alteração como é capaz o técnico do Flamengo com o que tem no banco. Mas olha aqui, o Palmeiras... Olha o que ele olhou e o que ele tinha ali. O Palmeiras chamou o Inter, deixa ele atacar, vem. E colocou 2 caras velozes. E foi, agora vai e fez o gol e ganhou. E não abriu, isso é estratégia. E não abriu mão estratégia. De um jogo de tentativa de vitória. Mas isso é estratégia. É que tu abriu, eu concordo contigo, eu só não concordo com a premissa que diz que hoje o futebol tá igual. Sempre foi assim, os técnicos sempre fizeram a diferença, Zé. Mesmo em casos que não havia igualdade. Não, o meu raciocínio é que como existe muito equilíbrio, tá mais claro quando o técnico acerta ou erra. Eu concordo contigo, sim. Mas quando não há equilíbrio também fica claro. Ô Zé, é só a gente olhar o jogo e perceber. Inter e Palmeiras. Mas quando não há equilíbrio também fica claro. Inter e Palmeiras. Abel Ferreira chama William Bigode para entrar porque precisa de um centroavante. Diego Aguirre chama Vinícius Melo. Qualidade pro Palmeiras. Claro. O Vinícius pode ser um baita jogador, mas hoje... qualidade. Aí o Inter vai jogar com o Corinthians, que acha até que o Inter é melhor que o Corinthians. Também acho. Mas não deu, cara. Espremeu, também não acho. Fez, não foi. As coisas estão se ajustando. Mas aí, cara, com desequilíbrio também, o Juventude é muito pior do que o Grêmio. Ganhou do Grêmio. 2. Eu concordo com a tese que o trabalho do técnico é fundamental. Poxa, absolutamente concordo. Mas eu não concordo com a premissa de que agora está mais claro porque há equilíbrio. Não, quando não há equilíbrio também fica claro.
O futebol tá cheio de exemplos do melhor que perde e do pior que ganha. Quando tem desigualdade, o time faz 5 e o técnico erra, mas ele toma 2 ainda ganhou de 3. Quando há desigualdade, muitas vezes o pior ganha, mesmo na desigualdade. A Grécia foi campeã da Euro em 2004. Acontece do pior ganhar. O que eu discordo de ti é que agora no futebol o equilíbrio, o técnico sempre fez diferença no futebol. Sempre. O futebol tá cheio de exemplos em que o super time não ganhou. A Super Holanda 7-4 não ganhou, para voltar para os anos 70. O Brasil 8-2 não ganhou. Para pegar clube, o Inter ganhou do Barcelona. Não havia equilíbrio Inter e Barcelona. Tu comparava os 11, dava 11-0 o Barcelona. Quem ganhou? O Inter. Então não é só no equilíbrio que o técnico sobressai, no desequilíbrio também pode acontecer o técnico sobressair. A minha divergência é só essa agora, que o técnico é fundamental e que o jogo pode ser decidido numa tacada do Aguirre ou do Crespo, não tenho dúvida, eu concordo contigo. Mas o Inter vai ganhar, o Inter é favorito. A gente parte daí. Não, tu parte daí, eu não parto daí. Não, eu sou assim, nós temos uma diferença. Não diz a gente parte daí, subjetividade. Tu parte. O Inter não é favorito no pra mim. No meu subjetivismo, puxa, terminou o leite e o pão e eu tô sem dinheiro. E aí, Zeldo? Não, segura que nós vamos dar um jeito, isso vai se resolver, nós vamos encontrar uma solução. Cristiano, terminou o leite e o pão e nós não temos mais dinheiro. Quem é o responsável que deixou chegar nessa situação? E já começa a se enfurecer. Tem um jeito aí, de pensar. Cara, sabe o que é? É muito engraçado, o Cristiano começa a se enfurecer, não sei. Parece que eu sou um babaca que quero ganhar no grito. Muitas vezes as minhas manifestações mais incisivas, mais fortes, depois a gente vai almoçar e diz, pô, tu tava certo, Grenão, tu tava certo. Claro. Mas aí Inês é morta, porque passou pro grande público, eu só ganho no berro, porque não sei quem. Então vou te dizer, se falta leite, se falta leite na minha casa, não tem leite e pão, eu ligo pro Zé. Zé, me empresta algum aí que tô sem leite e pão. É isso que eu faço. E o Zé vai lá e vai me emprestar e vai levar o leite e pão ainda. Eu vou te socorrer, sei que o comentário é verdadeiro. Eu tô falando de diferenças de reação diante dos fatos. Eu sempre tenho uma postura assim, mais otimista. Eu sempre acho que vai ter uma solução. Mas, cara, às vezes o cara tá num pincel, às vezes tu olha pra conta, pra mim? Eu acho que... tu olha pra conta, olha pra... Aí é o meme do John Travolta, olha pra um lado, olha pro outro. Aí, Gutierrez, tu vai sorteando, esse eu pago, esse eu não pago, esse aqui segura quinzena, esse aqui não sei o quê. Isso é que nem o cara tá com o relógio olhando assim e tá atrasado pra chegar no trabalho e tem um caminhão atravessado na entrada da garagem ou tem um trânsito que não para e tu tá a pé e tem sinaleira e não sei o que, e tu começa a tucanar. Isso é, cada um tem uma reação. Uns, não, vai passar, a sinaleira vai abrir, eu vou chegar, vai dar tempo. Só que aí nessa reação tem duas alternativas, ou tu fura o sinal vermelho e corre o risco de causar um acidente pior, ou sai de casa mais cedo. Sim. Também é uma postura diante. Mas às vezes tu sai de casa mais tarde. Às vezes não dá pra sair de casa mais cedo. Às vezes a cama te segura mais. Também acontece isso. Isso ocorre. Na live que fizemos ontem, o Paulo Brito contou isso, que o João Batista gostava de sair mais tarde, não gostava de chegar muito cedo no estádio. João Batista? O volante da seleção, comentarista. O Batista. E aí, então, que ele gostava de chegar. João Batista da Silva, nosso ídolo. Batista? Batista. Teu ídolo, João Batista. Conhecido como Batista. Um dos maiores volantes da nossa história. Mas tudo bem, mas eu não colocaria como ídolo. Ele foi um grande volante, um bom comentarista, mas não é meu ídolo, desculpa, não é meu ídolo, tudo bem, cara. É de outra geração, tem tempo. Sou, mas não é meu ídolo, desculpa. Mas quem é daquele tempo não tinha como não ser fã do João. Mas tu é fã do João Batista no Inter ou fã do João Batista no Grêmio? Não, no Grêmio ele foi uma passagem. Ele era demais no Colorado. Ah, bom. E depois até na seleção do Luciano do Vale ele jogou bem. Mas aquela seleção era... aquela seleção até o Edu Bala jogou bem. Tem uma tia que é apaixonada pelo Batista, sabia? Acha ele a pessoa mais linda do mundo. A tua tia acha o Batista... Eu tenho uma tia que acha o Batista lindo. E já acompanhando ele desde o início lá, né? Sim, lá em épocas antigas, claro. O Batista já é vovô, né, cara? Agora já não é mais. Minha tia até dá pra ser vovô também. Vovô não pode ser lindo? Não, tudo bem, mas agora já é senhorzinho. Deixa eu só... Zé, deixa eu só trazer uma informação que todo mundo já sabia, mas tá confirmado no Twitter. Tu tá muito sério hoje, Guti. O Ramírez é técnico agora do Charlotte Football Club. Olha, dos Estados Unidos. Vai treinar na MLS. Não é o Charlotte Hornets do basquete? Não.
Nem o Carolina Panthers. Eu perguntei pro presidente Romildo, o senhor não contrataria o Ramírez? Eu ouvi o que tu perguntou, eu pensei que ele fosse te dar um soco. Mas ele é um cara muito educado. Mas é óbvio que não, né? Claro que não, vai dar soco, tem um votinho nesse corpo aqui, claro, tem um voto, claro. Não, veja bem, Zé. Mas olha o raciocínio a resposta do presidente. Não, o Ramírez esteve aqui já e foi mal, não dá? Foi o que ele disse, não tem mais ambiente pra contratar o Ramírez. Só o Zé Aldo contrataria o Ramírez? Antes da passagem pelo Inter, ele poderia até ser cogitado. Zé Aldo, Filipão, Renato ou Ramírez pro Grêmio? Não, aí não dá pra colocar o Ramírez do lado dos outros dois. Não, mas nesse momento, nessa situação, nessa circunstância, me responde o mesmo Felipe, que tu respondeu fora do ar. Não, o Felipe. Fora do ar, não foi isso que respondeu fora do ar. Agora não foi isso, eu tô decepcionado. Vou ser franco, eu não me lembro. Eu tô decepcionado, não, mas eu me lembro, fora do ar, Zé Aldo, Ramírez. A comparação era Thiago Nunes e Ramírez, eu digo Ramírez sempre. Ramírez. Vocês não acham agora que o trabalho do Ramírez foi melhor que o trabalho do Thiago? Claro que não. Não acho. Não acho. Mas que barbaridade. Mas o Zé tenta costurar por tudo que é lado, meu Deus. Quando os dois se enfrentaram numa final de Campeonato Gaúcho, quem ganhou? O Ramírez entregou o Inter com a melhor campanha no grupo, na classificada na Libertadores. O Thiago Nunes também na Sul-Americana, jogando contra a Morto. Entregou o Grêmio na segunda divisão e você... O Thiago Nunes ganhou um título em cima do Ramírez. Enfrentaram numa final de Campeonato Gaúcho, quem ganhou? Termina o programa, Zé. 21 pontos, o cara conquistou 12. O Zé Aldo quer me enlouquecer no último segundo antes das férias. Os dois se pegaram na final do Campeonato Gaúcho, Thiago Nunes ganhou do Ramírez. Vocês que querem me enlouquecer, eu tô falando de trabalho e... Eu também tô falando de trabalho. Tá, Zé, eu, pelo jeito, só eu consegui enxergar que aquele rapaz tinha alguma virtude, que precisava mais tempo. Mas eu não tenho a menor dúvida, só tu conseguiu enxergar. Tu e o pessoal do Charlotte lá agora. Mais tempo o Thiago, então. Não queria pra nenhum. Eu mantive a coerência, eu achei que chegava de Ramírez e chegava de Thiago Nunes. Boas férias, descansa. Eu tô contigo de noite de novo aí no... tá comigo, mas então já no dia ganhando o jogo Boas Férias, enfim, aquela coisa toda. Amanhã. Aldo conseguiu me enlouquecer pra não falar do Ramírez. Amanhã se preparem com bastante tese, que amanhã nós vamos ter mais tempo, tá, pessoal? Amanhã eu chego meio-dia. Não, Guimarães volta. Amanhã eu chego meio-dia. Guimarães volta cheio de assunto. Amanhã o Zé Aldo... vai fazer um resumo da Euro. Amanhã o Zé Aldo... Vai falar de seleção brasileira. Essa porcaria. Ele vai fazer aquelas teses abstratas sobre a história do futebol. Amanhã o Zé Aldo é programa assim, bom dia, não sei, Carlos Guimarães, Barbudão, que saudades, não sei o quê. Fica 15 minutos nesse lambi-lambi. E depois, as tuas teses. Porque em 1962... aí eu vou chegar meio-dia e 15 amanhã. Lascou amanhã. Pra poder falar. Amanhã o Barbudo vem com aquelas conversas, o jogo de posição, aquela conversa-ama toda. Porque na Euro, aí as notícias, daqui um pouco tem a entrevista do presidente da República ao Júlio Ribeiro no Boa Tarde Brasil. O presidente Bolsonaro vai falar aqui na Guaíba dentro de instantes. Primeiro tem as notícias do correspondente Guaíba com a Fernanda legal, porque já o Romildo de manhã, o presidente Romildo, já foi pauta nos sites principais do Brasil. E agora, confirmando o Felipão, o presidente Jair Bolsonaro com o Júlio Ribeiro, eu tenho absoluta certeza que vai pautar a imprensa nacional também. Voltamos amanhã. Tchau.